bem-vindos ao Perfect Wedding em Foco, o podcast que fala de casamento, que vai trazer para vocês experiências sobre fornecedores de casamento, sobre as noivas que estão aí no planejamento de casamento. Então já fica aí o meu convite para você que tem uma história legal para contar para a gente, entre em contato que a gente vai contar a sua história aqui. Eu quero agradecer porque essa transmissão está sendo feita diretamente do Estúdio Taco, então também já vou fazer mais um convite para você que tem aí um projeto, que quer gravar o seu curso online, que quer aí fazer o seu podcast, quer tirar esse projeto do papel, entre em contato com o Estúdio Taco para você fazer acontecer, como a gente está fazendo aqui acontecer o meu podcast, tá bom? Agora, eu estou muito feliz porque nesse episódio de estreia, nós estamos aqui com um casal de criativos que eu amo muito, que eles... Já trabalhei com eles em casamentos, eles já fizeram projetos para eventos pessoais meu, e que atendem assim de uma forma muito personalizada, vai muito além do Pegmonte, e eles estão aqui hoje comigo, que é o Rodrigo e a Cris. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, porque a gente vai ter uma cena diferente aqui hoje. A gente tem um casal de fornecedores que acabaram de se casar. Então, eles têm uma experiência para trazer para a gente do outro lado, né? Então, quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho do Cris Decora Bem, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí do outro lado agora como noivos, né? Bacana. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o podcast. Eu sou o Rodrigo, né? Essa daqui é a Cris, a minha esposa, minha sócia, minha parceira. Nós temos uma empresa, né? Chamada Cris Decora Bem. Estamos aí há aproximadamente 12 anos no mercado. E tivemos aí realmente essa grande experiência aí de estar fazendo o nosso próprio casamento, com todos os detalhes que a gente vai estar contando aí, né, Adri? É isso aí. Bom dia, meu nome é Cris, sou uma das fundadoras da Cris Decora Bem, o Rodrigo é meu sócio, proprietário também. Estamos no mercado já faz 12 anos e hoje a gente vai contar um pouco de como foi essa experiência de fazer o nosso próprio casamento. Então, vamos lá. Eu queria primeiro que vocês começassem contando assim, qual que foi o momento assim, vamos casar. Qual que é a história que tem por trás aí de um pedido de casamento? A história é longa, né? A história é longa. Vamos contar essa história. Vamos contar. Eu e o Rodrigo, a gente já somos casados. Casado, a gente fala que a gente era casado só no religioso, né? A gente casou faz mais ou menos uns 12 anos, só no religioso, só que a gente não era casado no civil. Porque não deu tempo, enfim, tinha vários fatores, documento, finança. E aí a gente sempre ia deixando um pouquinho mais para frente esse casamento no civil. E não casar no civil me deixava um pouco... Frustrada. Incomodada, porque eu falava, caramba, né? Tipo, eu quero realmente casar no civil, fazer tudo certinho. E eu falava, os nossos pastores nos enganou, né? Porque toda vez que eu falava isso na minha casa, a gente conversa muito dia de domingo com a minha sogra e tudo mais. Meu sogro vinha com um convitinho do casamento que a gente casou, né? E falava, vocês já são casados. E eu falava, não, eu queria mesmo casar no civil. E aí não dava tempo sempre para poder fazer esse percurso de fazer esse casamento. Vocês sentiam que faltava esse marco, faltava fechar essa... Sim. Porque o que aconteceu, assim que a gente fez o casamento lá no religioso, teve uma cerimônia para 300, 400 pessoas, a gente fez, né, conforme o figurino. E ficou combinado logo que a gente saísse do casamento, a gente fosse fazer o casamento no civil. A gente fez o contrário. Só que o que acontece? A logística estava muito difícil, porque o documento da Cris tinha que vir lá de Salvador. Uau. Aí ela solicitou, eu fui, corri atrás do meu era aqui em Santa Maria, eu consegui, fiquei com o meu na mão, e quando chegou o dela já tinha passado o período. Beleza, aí a gente tentou uma segunda vez também depois. E foi a mesma coisa, a irmã dela conseguiu o documento, mas depois não conseguiu retirar, e quando chegou o documento aqui já estava vencido de novo. Ele não estava vencido, mas para a data que tinha que marcar, se não me engano, não dava mais. Aí a gente meio que esfriou e já tinha feito o propósito maior que era casar para ir trabalhar dentro da igreja, então a gente continuou. A gente continuou, então aí a gente não deixou de lado assim, o projeto de casamento. Né? Aí, só que daí nessa época, quando a gente casou a primeira vez, eu estava começando a fazer decoração. Então, eu fui muito para a decoração de casamento. Aí toda vez que eu fazia uma decoração de casamento, eu falava, caramba, eu quero fazer meu casamento. Eu quero casar. Eu quero casar. Aí eu falava pro Rodrigo, vamos casar? E o Rodrigo falava, não, agora não sei o quê, esse documento não chega. Blá, blá, blá.
Em uma desses casamentos que a gente fez, eu conheci uma juíza e ela pegou e falou, não, Cris, vai lá no cartório que você paga uma taxa e vai ser super rápido, você vai resolver tudo e vai ser tudo muito rápido. Como eu já tinha falado muito isso para todo mundo, para toda a família, que não sei o quê, aí eu falei, eu vou me calar dessa vez. Já que é tudo muito rápido, eu não vou falar para ninguém. E aí daí eu vou casar. Chegava nos domingos de almoço de família, assim, a gente sentado na mesa e meu pai é bem, muito sarrista. Ele falava, e aí, Cris, não fala mais nada, não vai mais casar, não Ficou fala mais, por isso. não fala mais nada do casório, você não quer virar uma maceda? Ela falava, não. Meio que virou uma piada virou já, uma né? Piada. Com os amigos também, cara. Virou uma piada, assim, Com porque todo mundo. já tinha acontecido na praia, inclusive a Adriana também já tinha sido até Eu já, convidada para fazer o casamento. eu já fui convidada para fazer a assessoria desse casamento na praia, até hoje. Nossa, era assim, tipo, era algo muito que eu queria muito, assim, sabe? Então, tipo, eu falava, não, agora dessa vez, quando eu resolver fazer o meu casamento, eu vou fazer algo muito intimista. Não vou falar pra quase ninguém, assim. Pra mim. Nem pro próprio... às vezes o Rodrigo chegava no final de semana lá na casa do pai dele e falava, falava assim, você já sabe que a gente vai casar de novo, né? Mas eu não tô sabendo de nada. A única coisa que ela falou que eu preciso fazer lá é só um sim, né? Então ela que tá organizando tudo. Você só tem uma missão. A minha missão é só essa. Ela só vai me levar pra falar assim, porque ela vai fazer a decoração do jeito dela. Eu acho que eu até brincava. Eu falo que até os meus votos pra ela é ela mesmo que vai fazer. Vai me falar, você tem que falar isso daqui agora. E assim, ninguém tava acreditando. E graças a Deus foi saindo aos pouquinhos. A gente começou a planejar ele em dezembro, né? Então tinha mais ou menos 1 mês e meio para poder fazer toda a organização do casamento. Gente, 1 mês e meio. Normalmente as pessoas têm 1 ano e meio para organizar o casamento, 1 ano, né? Uhum. Claro que eles tiveram essa tomada de decisão de fazer o casamento em pouquíssimo tempo, um tempo recorde aí, né? Porque eles são profissionais da área, né? E com certeza vai até casar com o que eu vou te perguntar agora. Como que foi essa relação, assim, de fornecedor para fornecedor pro casamento, né? Como que funcionou essa logística aí para vocês sendo fornecedores, as escolhas, enfim? Pra gente, eu acho que a parte dos fornecedores, todos que participaram do nosso casamento, foi tranquilo. Uhum. Porque todos os fornecedores que participou do buffet, a fotografia, a menina da maquiagem, todos já trabalhou com a gente de alguma maneira. Uhum. Então, todos esses, eu acho que... Até a Priscila também, né? Todos esses já sabia desse casamento que eu ia fazer. Então, tipo assim, era algo que era só... Na verdade, tá todo mundo só esperando, né? Ele só tinha que acreditar mesmo e falar, Cris, vai sair agora. Então, assim... Não tive problema com os meus fornecedores que a gente trabalha. Agora, assim, eu falava até pro Rodrigo que umas duas semanas pro casamento, parece que virou a chave e aí eu me tornei noiva. E aí eu comecei a dar uma preocupação ali, outra aqui. Na minha decoração, eu queria muito uns aéreos, uns pendentes que vinha lá de Minas. Uau! Bem fácil. E esse cara nunca me respondia. Aí um domingo, à tarde, eu já tinha mostrado pro Rodrigo, né, o que eu queria para colocar na decoração. Daí o Rodrigo falou assim, não sei não, ele é longe e é muito caro, você vai pagar esse valor tudo, é meio complicado. Eu falei, não, mas... Uma coisa que a minha filha sempre falava, dá uma olhada no Instagram, vê as mensagens, vê se ele tem muitas mensagens de reclamação, então vai dar uma sondada na página dele no Instagram. Uhum. E aí parece que foi coisa de Deus. No domingo, 2 horas da tarde, eu mandei mensagem pra ele respondeu muito rápido. E aí daí ele fez um valor assim pra mim que, tipo, era metade da metade que eu tava imaginando. E falou, não, deposita agora o Pix que já tá tudo certo. Aí o Rodrigo tava... domingo à tarde. Aí o Rodrigo tava de frente pra mim assim. Mas você não me falou nada. Não, eu falei, porque era tudo Rodrigo assim, suando frio. Não, eu não sabia. Ele não sabia. Eu não sabia. Aí eu peguei, fiz o Pix e falei, eu fiz um Pix desse valor aqui. Que medo. Ele falou, mano, você tá de brincadeira. Eu falei, o cara era de Campinas. E ele falou que vai chegar terça-feira aqui. E, tipo, cara, eu tô com muito medo, porque era algo muito importante que eu queria colocar na decoração. E aí daí ficou aquele medo, aquele desespero. Eu acho que eu fiquei domingo, segunda e terça. Eu não dormia, tipo... De ansiedade. Meu Deus, será que vai me entregar? Vai entregar, como é que vai ser, enfim...
E aí, graças a Deus, chegou na terça-feira, antes do horário que ele tinha falado, chegou lindo, eu fiquei muito feliz. Chegou 7 horas da manhã, né? Chegou 7 horas da manhã. Uau! Cedíssimo. Super recomendo, ele me ligou, falou se já tinha chegado, e assim, foi um fofo. Aí era mais ou menos nesse perrengue, só foi isso que eu passei, né? Porque, tipo, dei uma de doidinha, falei, vou já comprar, porque se eu não comprar, tipo, eu ia ficar naquela, ai, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, se eu tomar um calote também? Meu Deus, o golpe! Gente, foi assim. E sendo fornecedores, eu acredito que, assim, a expectativa era muito maior, né? Então, como que foi essa pressão, assim, porque vocês iam decorar o próprio casamento? Nossa, olha, eu divulguei do meu casamento, eu acho que no final de dezembro, não foi? No final de dezembro, que eu fiquei muito feliz e que não sei o quê, aí eu divulguei. Aí as meninas que seguem, tudo falavam, nossa, essa decoração vai ser maravilhosa, imagina você fazendo. Eu falava, gente, pelo Jogou a amor de Deus, expectativa lá em cima. Né, eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer algo simples, porque eu sou simples, sabe? Assim, eu não sou de... A gente fala pro Rodrigo que o nosso casamento foi algo mais simples do que a gente está acostumado a entregar para os nossos clientes. A frase que a gente usou foi... a gente não fez pra gente, talvez, o que a gente faz nos nossos serviços, assim, sabe? A gente fez algo mais simples, não procurou fazer algo muito glamuroso, porque a gente focou em outras coisas, né? Que a gente vai falando aqui pra vocês. A gente focou no bem-estar dos nossos amigos, as coisas que eles gostavam, as coisas que eu gosto. Não, às vezes, você ter que fazer aquele glamour todo para, na verdade, agradar muitas pessoas, ou talvez algumas pessoas, ou talvez alguma pessoa específica. A gente não se apegou nisso, né? A gente apegou no que a gente realmente gostava, as pessoas que a gente gostava. Mais ou menos assim. A decoração ficou linda, né? Ficou maravilhosa, mas foi algo mais simples, mais do nosso jeito mesmo. Então, a gente quis colocar um pouco do que a gente gostava, tudo que a gente fazia dentro da nossa casa. Então, a gente tem muito macramê dentro de casa, tipo, sabe, assim... Vocês trouxeram um pouquinho da identidade de vocês para a decoração do casamento. Sim. E aí, daí, como era algo que era eu que estava organizando, e eu não queria falar para ninguém, nem para amigos, nem para parentes, eu não queria falar para ninguém, porque eu falava, mas se eu falo, toda vez eu falo e dá errado, então eu não queria falar. E eu pensava, bom, mas como é que eu vou organizar as coisas se eu não consigo falar para ninguém? Um exemplo, Maílson. O Maílson foi ele que fez o meu macramê, é meu amigo pessoal. E assim, e ele pede 3 a 4 meses para fazer o macramê, tipo, vamos lá, tipo, 40 por 40 e tudo mais. E aí, daí a gente tava todo mundo se reunindo, que a gente sempre se reúne, né? E eu falava, vou falar pro Maílson agora. Mas aí eu não vou falar agora, porque senão vai dar errado. Aí eu falei, Maílson, tem um casamento para mim fazer dia 23 de fevereiro. É uma cliente nossa, ela quer como quer aquele seu macramê. Será que você consegue fazer ele? Aí ele falou, ai, Cris, eu acho que eu não vou conseguir fazer porque é pouco tempo, que não sei o quê. Isso foi no dezembro. Você doida pra soltar, mas é pra mim. Tipo, né? Aí daí eu peguei, a gente se encontrou onde? Que eu falei, eu acho que foi na casa do Raul, né? Aí eu falei, Maílson, aquela cliente lá desistiu, meu. E aí daí eu vou fazer meu casamento, você consegue fazer meu macramê? Ele falou, 15 dias? Eu falei, 15 dias, você consegue fazer o macramê? Ele falou, qual o tamanho? Eu falei, 2x2. Ele falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não, vai lá no ateliê que você vai ver o painel que o Rodrigo fez, né? E aí vamos ver se você consegue fazer esse macramê. E aí daí ele foi, depois de uma semana, eu acho que foi depois do carnaval, porque ele foi depois do carnaval, né? Ele foi depois do carnaval, tipo, acho que dia 10 de fevereiro, alguma coisa assim. E aí ele desenvolveu. Então, tipo assim, com os fornecedores, assim, graças a Deus, todos esses fornecedores que a gente já conhece já faz muito tempo e que já trabalham também da Psiri, que são, assim, maravilhosos. Na sua maquiagem, você fez a prova uns dias antes também, né? Isso, a maquiagem foi as meninas lá da Priscila, né? Então, da Lanira. Isso, a Letícia. A Letícia que fez a minha maquiagem. A Raquel fez o penteado. As minhas tranças também foi a Raquel. E aí, gente, esse casal estava muito estiloso. Vocês não fazem ideia. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui. Logo menos, teremos fotos oficiais da produtora Delta. Lindo. Na página da Cris, na sua página da Cris Decora Bem, né? Isso mesmo. Da Cris Decora Bem, depois mais tarde vocês vão lá, já segue o @ da Cris, para vocês verem como ficou esse casamento. Porque eu vou confessar aqui para vocês. Eu descobri o casamento no dia, mas eu fiquei
tão emocionada e tão empolgada e tão feliz, porque o casamento deles transmitiu isso em fotos que não eram nem as fotos oficiais, né? Sim. Aquelas fotos de convidados, pessoas amigos. que estavam lá, você sentia uma vibração, né? Em pequenos trechos de vídeos que as pessoas estavam postando, e a gente sentia essa alegria, essa felicidade das pessoas por vocês, e eu, gente, ai que bacana, eu gosto tanto desse casal e tal. E isso foi muito bacana, né? Transmitir, como vocês falaram, o macramê que tinha na casa de vocês. Então, vocês trouxeram uma essência muito íntima de vocês, pessoal, né? O sítio inteiro tinha os meus macramê. Então, tipo, perto do café da manhã eu tinha colocado. Então, eu trouxe muita nossa essência, né? O que a gente gostava do casamento. Palpites a gente recebeu de várias pessoas. Ai, não, vocês têm que fazer o casamento assim, porque vocês são isso, são aquilo. Eu falava, por isso que eu não queria falar pra ninguém. Tá? A minha filha o pitaco falou, vem de graça, né? Porque, tipo, quando a gente, principalmente eu e o Rodrigo, né? Quando a gente pensou em fazer um casamento, a gente não foi muito por luxo, assim, mas algo que emitesse muito amor, muito carinho. A gente já está junto mais de 20 anos e quando o Rodrigo me viu entrar, ele chorou e eu me emocionei. Foram quantos anos, então, para a gente conseguir fazer o casamento? Quantos anos depois? Depois, eu acho, uns 12 anos. 12 anos depois, um adolescente aí. Eu fiquei organizando esse casamento uns 5 anos. Vai, tenta. Não, todo sítio que ela ia, ela falava, nossa, acho que eu vou casar aqui. Nossa, Preto, imagina, acho que eu vou casar aqui. Eu falo, Cris, tá bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, o casamento teve muito essa vibe intimista. Sim. Inclusive o café da manhã, né? Que vocês fizeram um brunch, né? A ideia do café da manhã é, tipo, o Rodrigo, ele adora tomar café. Então, às vezes eu acordo cedo, eu acordo umas 5h30, 6 horas, eu vou pra academia e quando eu chego o Rodrigo tá fazendo café. Então, a gente não posta, não fala nada, mas o Rodrigo, ele faz um banquete de café da manhã. Ele faz salada de fruta, ele faz cuscuz, ele faz batata doce. Ele gosta mesmo de café. Ele fica em torno das 8 até umas 10, é o horário que a gente abre a loja. E se deixar, ele fica lá tomando café. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um lanche, um café da manhã, porque eu acho que vai trazer uma energia de todo mundo sentado, todo mundo conversando. Aí, mais uma vez, a identidade de vocês. Que é leve, um café da manhã, algo leve. Ele não queria balada. A gente não queria balada. Leve, no nosso casamento, um exemplo, tipo, eu não joguei o buquê da noiva, não teve a balada, não teve sapatinho, não teve gravata, tipo... Foi um casamento mais sentado, conversando, sim. comendo. Gente, o casamento, todo mundo chegou no sítio, chegou por volta de 8 horas da manhã. Todos meus amigos, meus padrinhos, todos maquiados, todos felizes, chorando. E o que me deixou muito feliz, eu falei pro Rodrigo, né? Tinha uma amiga minha que ela tá passando por um momento difícil, né? Ela já teve um câncer, então ela tava andando um pouco mais devagar. E ela falou, eu não perco esse casamento por nada, né? Tipo, eu vou estar lá amanhã na primeira fila, te dando um abraço. E quando eu entrei, eu olhei pra ela e ela tava lá chorando. E aí eu falei, mano, valeu a pena fazer tudo isso, porque a gente reuniu pessoas que realmente gostavam da gente. Então, tipo, não tinha a gente, uma hora o Rodrigo, ele passou mal no altar, né? Que ele falou, eu quero ir no banheiro. Eu falei, só faltou você pedir pra ir no banheiro. Galera, segura só um minutinho. Um minutinho, né? E porque a gente tava ali muito intimista, né? Com todo mundo, assim. Então, tipo, fazer o café da manhã, escolher os amigos, ter a galera ali que representou todo esse amor, foi muito importante. Tipo, eu acho que eu faria esse casamento Isso, fora todas as outras questões, assim, intimistas e de afeto que teve no casamento, né? Sim, Sua sim. cerimônia, por exemplo, foi celebrada pela sua sogra. Sim, sim. Quando eu falei, vou fazer esse casamento, eu já tinha, sempre eu tinha descartado a possibilidade de ser um pastor ou uma pastora. Sempre ia ser um amigo ou uma pessoa que nos amasse muito, assim, mas amasse mesmo, né? Tipo, não só falar, ai, amo e tudo mais. E a minha sogra, assim, eu sou suspeita a falar dela porque ela tem um amor por nós dois incondicional, assim, sabe? O que é muito difícil, né, gente? Porque as pessoas adoram falar mal da sogra, falar, ai, minha sogra tá dando pitaco, a minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. Não tem como, eu, tipo... Aliás, eu tô junto com você, porque eu amo minha sogra, viu, gente? Nossa, eu amo demais a minha sogra. Meu sogro, então, meu Deus do céu, meu sogro é uma resenha, eu e meu sogro.
Todos os dias é uma resenha, eu brigo com Ontem ele. mesmo Depois... você foi embora porque ele começou a te irritar, né? Ele me irritou ontem demais. Aí eu peguei... Bem família, né? Bem família. Eu fui embora, deixei ele lá falando e fui embora. Mas eu amo demais meu sogro e minha sogra. E aí, daí eu peguei e falei pra ela, eu falei, que vai fazer meu casamento é a senhora. Aí ela falou, tá bom. Porque ela também não estava acreditando, né? Porque eu não ia sair. Aí... Não saía nunca? Não saía nunca. Primeiro foi uma amiga nossa, a Elane, e aí ela falou, quando ela viu que realmente ia acontecer, ela falou, ai, Ela deu pra Deus, trás. acho que eu não vou conseguir, vai Porque ter muita eu, gente, eu tenho eu tenho vergonha, vergonha. minha voz, acho que não vai ser legal. E aí, daí ela não foi, daí eu fui, passei pra minha sogra. Aí a minha sogra super topou, meu sogro também. E aí foi lindo, porque ela falou do nó de... A cerimônia dela foi... Ah, eu esqueci. Agora me deu um... ela fez uma cerimônia falando de um nó de macripê. Uhum. Você vê como é que é? Era uma trança. Era uma trança. Então ela já Cordão fez, de 3 dobras. Cordão de 3 Não dobras. se quebra com facilidade. Isso, ela fez essa cerimônia, assim. E foi algo lindo. Ela falou da gente, falou da nossa essência, falou de como conhecia a gente, sabe? Falou tanto que estava orgulhosa do filho dela. Imagina a mãe falando pro filho, né? Falou pra mim também. Não, foi uma cerimônia para derreter os convidados, Nossa, todo né? mundo chorava muito. O tanto que a gente foi especial na vida dela e tudo mais. Aí depois meu sogro falou. E aí nessa hora a gente abria espaço para quem quisesse falar, podia sair de lá e vir falar pra gente, falar do carinho, de como era bom estar ali com a gente. E aí foi uma da hora, né? Porque foi muita gente. Foi de arrepiar. Foi. Aí daí meus amigos falaram, meus padrinhos Tá falaram. contando, tá passando um filme aqui na Né? minha cabeça. A Cris E a já gente encheu chorava. os olhos de lágrima ali, que eu vi. Nossa, muito emocionante, porque a família pra gente é muito importante, sabe? Mais do que qualquer coisa, assim. A gente trabalha que nem uns doidos no final de semana, mas sempre tem um domingo que a gente sempre tá perto do... Sempre se reúne. Sempre, porque é muito importante. Ontem mesmo a gente tinha várias coisas para fazer, né? E dia de segunda-feira é a folga do seu Jacó. E aí, daí, desde a outra semana, ele tava falando assim, eu queria fazer um churrasco. E ontem a gente tinha milhões de coisas para resolver. E o Rodrigo falou assim, eu vou parar tudo e eu vou lá fazer um churrasco com meu pai. Porque é muito importante isso. Então, trazer essa importância para dentro do seu evento, e eu não falo só de casamento. O meu aniversário também é assim, são 30, 40 pessoas. A gente compra as bebidas, a gente compra a comidinha das pessoas, né, que... Porque são momentos íntimos, se a gente for pensar. O fato de você comemorar um grande marco, 15 anos, que seja um aniversário de um adulto em si, o casamento, ele é algo que é muito marcante, assim, Sim, né? É algo sim. que você vai dar um passo gigantesco. Sim. Né? As pessoas, às vezes, tratam só como evento, né? Como evento, como você vai estar ali deslumbrante, você vai estar toda maquiagem. Eu penso também um pouco que tem muito, não chega a ser mais o status, assim, né? Sim. Tipo, mostrar um pouco mais de status, assim. E aí o Rodrigo, a gente não lembra, né? O Rodrigo pode estar até aqui, a gente nunca levou por esse lado, assim. Era pessoas que, quando eu mandei mensagem para uma pessoa, né? E eu falei assim para ela, eu estava a semana inteira, eu falei, vou mandar mensagem para ela, mas eu fiz todos os convites, não deu para me entregar para todo mundo, porque era tudo muito distante, então eu falei, vou fazer um aqui no WhatsApp e eu vou mandar, porque como era tudo segredo. E aí daí eu mandei mensagem para ela e eu falei assim, vou me casar tal dia, e eu queria muito a sua presença no meu casamento. Não por nada, mas é porque, sabe, você me traz uma vibe muito boa. Quando eu tô com você, eu me sinto muito bem. As palavras que você, né, fala pra mim é uma coisa que pra mim é muito importante. E nesse dia que é tão importante, eu queria que você tivesse, porque você também é importante pra mim. E ela mandou uns áudios chorando pra mim, falando que estava muito feliz, sabe? Que sabia como eu era, o que ela fala? Fala que eu sou seletiva, né? Eu sabia o tanto que você é seletiva, que, né, todo mundo que vai, que você tem essa preocupação, né? Então, eu sempre tive essa preocupação com quantidades de convidados. A minha filha deixou de fazer o noivado dela e o casamento dela porque ela estava se preocupando com muita quantidade de convidados. A lista de convidados normalmente é uma dor de cabeça muito muito grande, grande, né? Muito grande. E é uma dor de cabeça para os ambos, para a parte, tipo, tanto do noivo quanto da noiva. Porque o noivo, ele quer chamar os parentes, mas aí tem uns parentes que quer chamar outros parentes. Sim. Que te conhece desde pequeno. Ai, que vem aqui em casa e... Como assim? Você não vai chamar? Ele veio aqui em casa, ele te convidou. Mas assim,
chamar só por chamar. Complicado, né? O que eu costumo falar, Cris? A lista de convidados, eu não gosto de tratar como a lista do noivo e a lista da noiva. A lista de convidados, a gente não pode ser uma lista do noivo e uma lista da noiva. Tem que ser a lista do casal. Porque a gente vai casar, a gente já está separando as coisas por quê? Né? Então, a gente tem que ver quem em comum faz sentido a gente chamar para o nosso casamento, né? Vocês, nos bastidores aqui, a gente conversou um pouquinho e eles estavam me contando de pessoas que às vezes vão na loja conversar com eles e eles sentem, nossa, que legal essa pessoa, né? Eles sentem uma energia legal, eles fazem uma troca muito grande com outros fornecedores que eles levaram dos eventos para a vida, né? Sim. A gente comentou aqui, eles trabalham com Pegmonte, mas não é qualquer Pegmonte não, viu, minha gente? Não é qualquer Pegmonte, é aquele Pegmonte mais personalizado. Então, você vai chegar lá, você não vai chegar e ela vai te dar um tema pronto. Eles, não, peraí, vamos sentar. Eu vejo muita coisa de vocês desenhando, né? Ó, vamos desenhar aqui, ó, pensei assim. Eu fiz o meu aniversário de 40 anos, né? Eles fizeram lá o projeto da decoração e aí eles pegaram a paleta que eu falei, olha, queria que fosse assim. Eles fazem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito afetivo, é escrever as frases, escrever nomes da gente à mão, né? Sim. Eu acho isso muito, muito legal, traz um afeto para dentro do evento, né? Então, assim, lista de convidados, ela traz essa dor de cabeça, mas a partir do momento que você tem essa maturidade de entender que o evento, ele é um evento íntimo, né? Que é uma coisa que você quer, essas pessoas que têm uma vibe... De repente foi muito mais interessante, eu acredito que isso tenha acontecido com vocês, de chamar um fornecedor que vocês têm uma troca, que vocês têm ali algo que agrega em vocês quanto pessoas e não só profissionalmente, do que de repente chamar um parente distante. Sim. Concordo plenamente, né? Mas porque aconteceu faz mais muito sentido isso. pra gente isso. Faz muito mais sentido. Eu acho que eu e o Rodrigo vamos muito naquela pegada de sentir o que a pessoa passa pra gente ali no momento que a gente tá perto dela, que a gente tá conversando. Então, tem fornecedores, tem amigo que tem laço com a gente que é muito mais importante do que família de sangue, assim, né? Não é o meu caso, porque eu me dou muito bem com toda a minha família, meus sobrinhos, minhas irmãs, assim. Não tenho muito parentes aqui em São Paulo, mas os poucos que eu tenho, a gente tá grudadinho. Todo final de semana que tem alguma folguinha, a gente tá grudadinho. Mas a escolha dos convidados, eu acho que tem que vir muito de dentro do que você quer ali naquele momento na sua festa. Independente de números, né? A gente vem com esse pensamento desde o tempo que a gente faz festa pra gente. Teve uma vez que uma cliente entrou lá na loja e falou, eu tô fazendo festa, vou fazer meu casamento para 400 pessoas. Primeira coisa que a gente perguntou, mas pra que pra 400 pessoas, moça? Tipo, porque não, ela que foi muito engraçado, não te contando. 400 pessoas? Porque ela ia fazer muita coisa. Então, eu como fornecedora de casamento, eu ia lucrar muito ali. Porque ia ter muito mais mesas para me decorar, a decoração dela ia ser muito grande. Sim. Então eu ia falar, vamos fazer para 500. Eu falei para ela, amiga, vou falar uma coisa para mim. Você conversa com 400 pessoas durante 3 meses, né? Você tem esse contato com essas pessoas? Não, mas não é nem que eu conheça, porque, tipo, se eu convidar o meu primo, vai vir a namorada... o filho da namorada. O filho do filho da namorada. Teve uma que ela me falou... Pessoas que ela nem conhece. Não, que ela ia convidar o primo dela. E o primo dela era casado com uma senhora que tinha 3 filhos. Os 3 filhos todos tinham 12, 13, 14. Esses valores já pagam no buffet. Sim. E aí, daí, se ela chamasse o primo dela, tinha que levar essa namorada também junto com esses 3 filhos. Aí eu falei, surreal, né? Aí eu falei, tá, mas aí você não consegue mandar só especificamente para ele? Aí ela falou, não, Cris, você é louca, que não sei o que, é deselegante isso. Eu fiz isso no meu casamento. Eu mandei para os meus 2 primos e falei, olha, só não leva seus filhos, não leva esses, não leva aquele. Tô mandando para você, porque eu quero muito que você e a sua esposa fiquem lá com a gente, sabe? Assim, tem esse momento com a gente. Então... foi algo que eu acho que quando a gente estava organizando, eu fui sincera, porque daí eu fui e falei tudo. As pessoas foram.
mesmo sabendo disso, né? Porque era algo que eu sempre falava com a minha sogra. Eu falava, não, quando eu for levar o convite eu vou falar, porque eu não vou chamar, porque talvez eu não chame aquele, porque talvez aquele não vai, porque, tipo, cara, tem 3, 4, 5 meses que a pessoa não fala nenhum oi pra mim. Não tipo, sabe nada sobre sim, você, não sobre sabe a sua vida, nada você tá sobre a precisando gente, de alguma coisa, nada, né? Então, Eu vou porque chamar a nesse... Adriana, mas a Adriana vai levar o filho dela que tem 22 anos. Exato. 30, não, gente. Mas a esposa, não, mas... Não, não gente, tem não sentido, faz. isso não existe. Eu, no nosso ponto de vista, isso não Quando eu existe. casei a primeira vez... A não ser que você seja uma celebridade, e aí você vai ter Sim, toda uma questão de é. marketing, de público, que você Sim, vai fazer. é. Bacana, né? Agora, gente, 400 convidados, você vai se sentir uma estranha dentro do seu próprio evento. Sim. Porque você não... Porque você vai cumprimentar a pessoa, oi, tudo bem, prazer, eu sou a noiva. E se você for uma pessoa pública, geralmente você é muito mais amada do que odiada, Exato. né? Então fica muito mais fácil para você agradar as pessoas do que você ser Exatamente. um simples mortal. Se você fizer qualquer coisa de errado, as pessoas vão... Nossa, é bem complicado mesmo. Eu acho que um conselho que eu dou para os noivos é, quando você for fazer a sua lista, faça com o seu coração. Faça com quem você quer que esteja ali naquele momento da sua festa. Com quem realmente faça Sim. sentido pra você. Se vai ter 20, se vai ter 30, se não vai ter 3 ou 4. Eu falava assim, quando rolava uma discussão lá em casa, eu falava assim, ó, dona Léia, o importante é só a senhora e o seu Jacó estiver lá, tá? Se a senhora quiser ir, a senhora vai também. E você sabe que tem noivas que têm essa preocupação. Poxa, mas eu vou chamar, sei lá, 100 pessoas, mas eu tenho medo que ninguém vá. Muita gente fala isso lá na Mas, gente, muita. eles fizeram um casamento às 10 horas da manhã Sim. de um domingo. Que era para todo mundo chegar lá às 8h40, 9 horas. E as pessoas estavam lá que horas? 8h30. Às pouquinho, 8, já 8 e tava pouquinho chegando. já tinha Uma convidado. coisa muito interessante foi, a gente deixou a lista de convidados e o segurança, e aí daí quando terminou a festa, o segurança veio até A mim. palavra que ele falou foi a seguinte: Meu, vocês são muito amados, hein? o Veio pessoal todo mundo gosta que de você me vocês, falou. hein? É. O pessoal gosta de Ele vocês, falou, hein? caramba, vocês são muito amados, hein? Veio os 58 certinho, não faltou ninguém. Aí eu falei, sim, porque, tipo, esses 58, a gente já conhece. E a gente já sabe. E a gente já tem uma afinidade com E não é ele. nem uma questão de seleção, é uma questão de, gente, de afinidade. Sim, Questão do clima que eles quiseram trazer para o casamento, A que ponto de- refletiu. A ponto de se ele não ir, eu ir cobrar ele. Esse convidado eu posso cobrar, né? Pra Sim, ver, porque o que aconteceu é. que você não veio, Exato. cara? Né? Por que você não foi? Aliás, gente, receber um convite de casamento, confirme a sua presença. Muito por importante, favor. muito importante. importante. E vá, né? Confirme E vá, E confirme e vá. Todos- Porque tem o fantasma, né? Tem. Confirma, não É. vai. É muito importante isso, porque dos convidados que eu fiz a lista, e daí uma semana antes a gente já tinha confirmado. Na verdade, assim, eu mandava o convite, eu levava o convite, eu falava assim, não, mas durante a semana a assessora vai ligar e ela vai confirmar com vocês. Daí ela falava, não precisa nem ligar, a gente já vai sim, você é doida, a gente não vai perder. Você ficou planejando esse casamento quase 50 anos. Agora que vai sair mesmo, eu vou perder. Eles queriam ver pra crer. Sim, então, tipo assim, foi uma lista pequena, foi, né, 60 pessoas, fora os que estavam trabalhando, mas, meu, foi um dia muito marcante, foi um dia muito feliz. Não tinha uma pessoa que tivesse ali naquele energia, naquele movimento, que não sentia energia de sinceridade, de amor, de votos. Sabe o que eu percebi nos trechos que eu assisti? As pessoas estavam presentes de corpo e alma. Sim. Entendeu? Elas não estavam simplesmente com as mãos ali com o celular, ou tirando foto, ou não prestando atenção, ou tipo, que hora será que vai servir? É isso mesmo, Né? As pessoas estavam juntas ali, como se estivesse numa celebração de uma igreja mesmo, quando as pessoas vão por um Sim, motivo e tá todo mundo sim. rezando junto. É Tava isso mesmo. todo mundo Na mesma energia. na mesma energia. Aquela parte a gente fez no Montes, né? Então, sabe a parte de baixo? Sim. Eu ia fazer a balada, ia colocar o chopp, aí daí eu chamei a moça daquela cascata de Do chocolate, fundi. do fundi, a Carolzinha. Então aí a gente chamou, só que daí eu ia, no meu pensamento no sábado, eu ia dividir a galera. Então ia ficar uma parte lá embaixo, outra parte em cima. Aí não era aquilo que eu queria. Eu vim todo mundo assim pra cima, e aí eu já fiz várias festas lá, nesse mesmo sentido, nesse mesmo jeito que a gente faz casamento lá, a gente faz festa lá. E é uma dificuldade a gente juntar todo mundo, para todo mundo ficar junto. Aí dispersa. Dispersa. Tem gente que não... Ai, vamos lá cumprimentar a noiva.
E, tipo, quando a gente faz evento, vamos lá com a noiva, vamos isso. E no nosso, era todo mundo muito juntinho, todo mundo... A gente falava assim, porque a gente falava assim, vamos fazer o casamento até umas meio-dia, 1h, e depois a gente faz um after só pra gente, eu, você e sua mãe. Mas ninguém ia embora. O povo não ia embora, claro. Ninguém ia embora, ninguém ia Gente, embora. o clima que vocês Não ia criaram, as pessoas não iam ia embora. Então todo mundo ficava lá e, tipo, e as meninas foram... E ainda tinha um agravante aí, não tinha o som, né? Que a gente, quando tá fazendo festa que é balada, a gente Não. começa a baixar o som. Não, a gente colocou um som ambiente. Então, o tipo, som era ambiente o tempo todo. som Então, ambiente. Clima agradável, comida É, boa. O tempo todo o sonzinho. E o dia tava lindo, então, tipo... Assim, eu acho que se as pessoas fossem lá só para um casamento e depois fossem embora, tinha muita gente que já tinha ido embora faz tempo. Então, eu acho que essa organização desse casamento foi muito lindo. Tipo, a minha sogra falando, meus sogros, meus amigos, eles ainda permaneceram no local. E, foi tudo maravilhoso, assim, esse casamento. Toda vez que eu falo, eu me emociono. Tem uma parte mais importante de todas, né, que é a criação do vestido da noiva. Eu ia fazer essa pergunta para você agora. Um casamento cheio de intimismo e de afeto, né? Então, Sim. a gente teve a sogra que fez o casamento, a celebração do casamento, e a gente teve o vestido que foi construído, foi desenhado e foi feito mesmo, tudo, né? Tudo. Corte do zero. Tudo. O corte do vestido foi feito pela filha deles. Olha que de arrepiar. Nossa, toda vez... Ó, a semana do casamento foi uma semana, assim, muito, muito agitada pra gente. Porque foi uma semana que a gente veio de 4 ou 5 eventos grandíssimos, assim. Eventos onde a gente mesmo produz os nossos móveis, a gente produz os nossos painéis. Além das personalização, o Rodrigo agora ele tá fazendo corte também de peças. Então, um exemplo, a gente ia fazer pouco criativo ele, né? A gente ia fazer um aniversário onde a mãezinha pediu uma mesa de osso, né? Que era da Pratulha Canina, a gente até postou essas fotos, né? Então, o Rodrigo acabou fazendo toda a decoração dela. Ele fez a mesa, ele fez os painéis, tudo com o tema da Pratulha Canina, fez a mesa de osso. Ele fez, a festa dela era dia 14, né? Foi na semana. Na próxima semana já era nosso Então, a casamento. semana da festa da cliente, a gente passou tudo fazendo a festa dela e a nossa a gente ia deixar só para nossa semana mesmo. Então, aí daí a minha filha aqui começou a produzir o meu vestido. Então, o vestido já estava sendo produzido, né? Não, começou a ser produzido no domingo da Patrulha Foi Canina. tudo na mesma semana, gente. Ela produziu o vestido Vestido, domingo, segunda, a minha roupa, os detalhes da decoração. E o macramê. As flores, macramê. Tudo isso foi Tudo o no faça domingo, você mesmo. No domingo, da do domingo família. para outro domingo. Então tinha que estar tudo pronto na sexta-feira. Sem contar os doces que você Inventei de inventou fazer. na hora. Gente, Não faça isso. não façam vocês Não faça mesmos. isso, por favor. Nós estamos falando de um casamento que foi feito num tempo recorde aí, mas foi feito por profissionais. Sim. E eles passaram por perrengue, Nossa. né? Então, Passamos. não faça você mesmo. Né? Não dá. Por porque, favor, contrata profissional para Eu- fazer. eu- Por quê? Quem é profissional de casamentos, ele já tem... já entende as quantidades de material, já Sim. entende quanto que vai precisar, qual vai ser a demanda, qual o prazo. Tanto que eles arriscaram usar prazos bem apertados, né? Sim, sim. Porque eles sabem como fazer isso. Então, não adianta nós... Né? Vou casar, vou eu fazer, né? Não tem como Por mais fazer, que eu saiba fazer alguma coisa ou outra, a demanda é diferente. Eu já tive problemas dentro de casamento, por exemplo, com a pessoa, um dia da noiva. Eu vou me arrumar com a profissional porque eu já estou acostumada a fazer com ela, enfim. Só que essa profissional não é uma profissional do ramo de casamento. Sim. E aí, se ela for arrumar uma demanda de madrinhas, sei lá, 6 madrinhas, mais a noiva, mais a mãe, Não dá tempo. não dá tempo, ela vai se enrolar. E aí acontecem atrasos, assim, absurdos. 2 horas. sim. Perdeu 2 horas, gente. O buffet não vai contar a partir do momento da cerimônia. Isso ele vai contar em contrato. Então, se você marcou meio-dia, Ele começa a contar. começa a contar a partir É. de meio-dia. Não é do horário que você chegou. Eu cheguei 1h da tarde, 2 horas da tarde. Não, esquece. A minha preocupação também era isso, né? A gente teve o buffet, a gente contratou o buffet, tudo certinho. Então, eu não queria me atrasar de alguma forma, até mesmo porque era um café da manhã.
Então, todo mundo estava lá desde as 8h30, 9h, com certeza não tinha tomado nada de café em casa. Então, uma exigência que eu fui da maquiagem, das pessoas que estavam trabalhando ali no dia, era que eu não me atrasasse nem um minuto. Mas teve um susto no meio disso tudo aí no caminho, né? Qual? Vai falar do vestido agora, dos detalhes do Pode vestido? falar, vamos falar. Na semana da confecção, porque ela, além dela ter pego o vestido da Cris pra fazer, ela fez o vestido, acho que de mais 2 madrinhas, né? Isso, e da Daminha também. E da Daminha. Ela terminou de fazer os vestidos, que ela foi fazer o dela, né? A nossa filha, a máquina dela quebrou. É verdade. Acabou de fazer o vestido da noiva, a máquina dela quebrou. Quebrou. A máquina quebrou. Gente, e máquina de costura é uma coisa, né? Porque até você descobrir... Isso no sábado. O que ela quebrou? Aí daí eu... Porque, assim, eu relaxei, deixei o vestido na mão dela, porque eu sabia o potencial que ela tinha. Ela queria desenhar, ela queria cortar a renda, tudo purinho. E aí daí ela pegou, acho que ela falou pro Rodrigo, ela falou, cara, eu nem vou falar pra minha mãe que a máquina quebrou, porque senão ela vai pirar no sábado. Aí eu vi que ela tava meio preocupada no sábado, eu já tava lá no sítio. Ela falou, a máquina quebrou, mas só que eu já dei um jeito e eu vou fazer no seu corpo. Eu falei, tá bom. Aí ela chegou e falou pra mim, você não tá muito preocupada, você não tá nervosa? Eu falei, acho que vai sair, né? Tipo, vamos ficar... Você não estava nervosa, não mesmo? De verdade. Eu acho que você estava, mas você não queria demonstrar. Porque você é uma pessoa tão Será que você ansiosa. deu, assim, tipo, um choque, né? Tipo, não vou surtar. Talvez seja isso. Gente, isso dava pra ver na cara dela o tempo inteiro. Que eu não ia surtar. Que você tava se que você tava no choque, mas você vai, respira. Sim. Porque, gente, naquela semana foi muita coisa. Tipo, na verdade, assim, eu vou confessar aqui. Na verdade, eu acho que quem tava me segurando o tempo todo era a Pri. A Priscila, ela conversava comigo, ela começou a conversar comigo de quinta até sábado à noite. Gente, quem não conhece, a Priscila eu posso até falar que ela é minha amiga pessoal também. A Priscila, ela tem um espaço de Dia da Noiva que é incrível. Ela vai vir aqui para contar essa história também do espaço dela, que é muito legal. E ela é uma pessoa que, quando eu fiz o evento do Casar Itapecerica, gente, eu tremia demais. E ela, tentando arrumar meu cabelo dela, virou minha cadeira e falou assim, meu amor, calma, tá tudo certo. Você planejou, você colocou pessoas para cuidar para você. Agora, você é a noiva do dia. Vamos curtir esse momento. Cara, ela me acalmou de um jeito. E vocês precisam, gente, ter profissionais com tato. Né? Porque a gente tem um sério problema de profissionais no mercado. Eles não têm tato, é linha de produção. É isso mesmo. Só produzir casamento. Não saber lidar com um problema real. Exato. Você tem que ter um time ali para você saber lidar. Porque nós que somos profissionais, Cris. A gente já passou dá uma por isso. imagina, vou surtar. E aí você precisou de um outro para dar uma equilibrada, para falar, cara, e aquilo me deu uma paz que eu consegui sentar e ela conseguiu terminar meu cabelo. Ela conversou comigo na quinta, B.O. assim, aparece de montão. Nosso carro quebrou, né? Então, tipo, a gente não conseguia ir no Ceasa para buscar as flores. E aí, meia-noite, a gente tava batendo papo, tava conversando e ela me acalmou. Quando foi na sexta-feira de manhã, ela também me ligou, me acalmou. No sábado, ela também me acalmou. E quando foi no domingo cedo, ela me acalmou. Então, tipo assim, tanto é que na hora que eu tô entrando, eu dou uma chorada, porque eu olho pra ela. Uhum. E aí eu lembro de todas as palavras que ela falou pra mim. Tipo, ela falou, uma coisa que, tipo... Talvez seja isso que eu fiquei, tipo, plano. Ela foi e falou assim pra mim, falou, Cris, eu vou falar uma coisa pra você. Você é uma excelente profissional. Você é uma das decoradoras maravilhosas daqui de Itapecerica. Mas se seu casamento e se sua decoração não sair do jeito que você planejou, amiga, relaxa e curta a sua festa. Porque não deixe esses pequenos detalhes, tipo, te tirar do centro, que é realmente o que vai ser a sua entrada. Você renovar seus votos com o Rodrigo, que é uma pessoa que te ama, que tá ali do lado. Não, ela coloca a gente no eixo. Centra, né? Então, ela me centrou, assim. Então, tipo, aí na sexta-feira eu fui lá, peguei as flores, ouvi nos áudios dela, fiquei... E aí, então, no domingo, eu acho que eu só dei uma nervosidade, foi na hora que eu entrei. Gente, desculpa falar, mas que na hora do vamos ver, mas né? eu tava estressada, mas eu não falava muita coisa, né? No dia que a gente foi no Ceasa buscar as flores, você tava com os nervos à flor da pele, que a gente teve algumas discussões. Você não disfarçou bem, disfarçou bem. Essa hora eu acho que foi a hora que você não conseguiu mais disfarçar, né? Eu já tava tipo... A gente já era na sexta-feira de manhã. A gente tava sem dormir já. A gente tinha ido pro Ceasa na quinta pra sexta, o casamento no domingo, tá?
quinta para sexta, e de lá a gente ainda ia no fornecedor para buscar a minha roupa. E o meu sapato, e eu tinha que fazer o meu cabelo, então assim, tinha muita coisa ainda para fazer. Muita coisa para resolver. Claro que, como a Adri falou, a gente já tinha o feeling, então a gente já sabia onde buscar. Já sabia quanto tempo isso ia demorar. Não foi algo assim, tipo, ai, eu preciso comprar roupa hoje. Ai, aonde que tem algum... Não, a gente já sabe, ó, tal dia, tal horário, lá naquele lugar... Tem o terno que eu quero, tem a roupa que eu quero. A gente vai lá só provar e vai trazer. Já sei quanto custa, então... Foi coisa de 2 horinhas. Exatamente. Então, assim, para escolher minha roupa, eu bati o olho. Eu falei, ó, tem essa cor? Ah, não tem. Vê se não tem em outra loja. Porque eu sou como que foi que vocês falaram, seletivo. Então, assim, se eu gosto de um tipo de roupa, não adianta você me mostrar. Tanto que eu não adianta. Outra. Falei, eu quero essa daqui. Tem dessa? Falei, não tem. Eu falei, então, amiga, complicou. Não, mas eu vou ver na outra loja, então pode ver. Eu não procurei outra, fiquei esperando parado lá. Ela, não, vê essa. Eu falei, não, vê, não quero, eu quero aquela lá. Ela foi, conseguiu arrumar. Eu coloquei a minha roupa, essa daqui, Cris, tá, beleza, tá. Pronto, acabou, fomos embora. Gente, e conciliar, Cris decora bem. E com... Casamento, vida pessoal, as crianças em casa. Mas não tinha vida pessoal mais nessas horas. Não teve vida pessoal. Porque a gente dormia já falando do casamento e já acordava já fazendo decoração. Então, nossa vida sábado, pessoal na semana não tinha. Na semana do nosso casamento bateu um desespero. Eu falei, cara... Aí daí eu falei, então vamos pra... A gente ainda tinha escolhido algumas coisas de decoração. Mas aí na sexta-feira, né? Que a gente falou, então vamos põe aqui no celular. Qual a decoração que a gente vai fazer aqui? O que você está imaginando? Que não sei o quê. Aí eu falei, para combinar com isso, com aquilo. Isso na sexta-feira. Porque assim, eu não sei se... assim, veja bem. A pessoa, quando ela tá surtada, você vê sinais. Não, ainda mais quem está casado. Gente, quem está casado, vocês vê sinais, ó. Vocês vão ver sinais. A pessoa vira para você e fala assim... Você não vai pegar as flores do casamento, da decoração? Mas a gente está aqui para fazer isso, meu amor. Quais vai ser as flores que você vai querer colocar na sua decoração? Você não sabe as flores do seu casamento? Deus misericórdia. Não, aí já deu aquele gelo, assim, você fala, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu tentei sair assim na boa, falei, mas é claro que não, meu amor, porque é você que vai fazer do seu jeito. Mas como? Aí já viu, né, gente? Não, mas você tem que saber. Como que você não sabe a decoração da coisa? Você não sabe o que você vai fazer no dia? Mas eu falava, não, Preta, a decoração tá só na sua cabeça. Mas como que não dá? Aí deu... Foi o único dia, assim. O dia que eu peguei e desabei. Foi o dia que deu DR, foi esse daí. Aí ela foi lá pro carro, ficou lá no carro um tempo, eu fui lá, fiz as compras das flores, aí depois de um tempo a gente deu uma apaziguada a mais. Mas por quê? Porque, tipo assim, a gente trabalha junto, Dri. A gente trabalha junto. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente faz nós dois juntos. A gente fala da tonalidade das flores. Por que seria diferente no casamento? Porque então, mas aí... falar um pro outro. Isso. E ela não tinha contado pra mim, eu fui perguntar pra ela. Você projetou na sua cabeça. Tava tudo na cabeça dela. Eu projetei tudo aqui na minha cabeça e eu achei que no dia ele ia me ajudar. Eu não falei nada pra ele, mas é coisa de noiva. Era só um detalhe, né? Gente, mas quem tava com você comprando as flores não era eu, mulher? Eu achei que ele ia me ajudar. Aí daí, a gente... Eu acho que eu já tava, tipo, só calada. Eu falava, cara, eu não vou surtar. Eu não vou ser aquelas noivas que surtam, eu vou ficar aqui controlando pra tudo. Aí quando a gente saiu do carro, ele falou, quais são as flores? Eu falei, como assim, quais são as flores? Você não sabe quais as flores do seu casamento? Não. Ele falou, não, porque... Você não me falou nada de decoração. Ai, pois agora que eu não vou falar nada, como assim você não quer casar comigo? Foi um surto de noiva. Foi um surto de noiva. Você não vou casar, mas você não quer casar? Eu vou casar com você. Você não vou Desmarcar casar. tudo, eu falei, ai meu Deus. Você não vou casar com você, como assim você não sabe as flores que a gente vai usar, que não sei o quê. Aí eu acho que ele se tocou que eu tava, tipo, meio que dando um surto, daí ele deixou eu dar um surto, daí ele falou, tá, agora que você já falou quais são as flores, vamos lá pegar. A gente falou, vamos. Aí pegamos as Respira. flores, voltamos pro carro. Vamos. Aí a gente... cara mais quadrada que essa mesa aqui. Pegando as flores. E aí daí a gente fez, daí quando chegou no sábado a gente tava montando, ele falou... Você foi montar ainda a decoração? Montar no sábado, A gente tava assim, dormindo desde quinta, né? Então a gente ficou dormindo assim, quinta, sexta. E aí na sexta-feira a gente pegou todos os materiais. No sábado, pro sítio, aí acordamos no sítio. Não, a gente não dormiu no sítio, não. Não, fomos no sítio cedo. Aí a gente pegou e falou assim, ó, então vamos dar uma relaxada, vamos curtir o sítio um pouquinho. E aí depois a gente começa a fazer a decoração.
porque senão a gente vai ficar muito cansado para amanhã e aí a gente precisa descansar. Só que o Rodrigo, abençoadinho, ele foi e chamou todos os padrinhos dele para curtir o sítio no sábado. Então aí daí a gente pegou e fez... Típico De noivo. noivo. Aí eu peguei e fiquei... eu tenho um toque para dar pros noivos aí depois, né? Aí daí eu peguei e falei, caramba, ele tá de novo se comportando como se ele não fosse o meu parceiro aqui de decoração, de fazendo as coisas. Aham. Ele falou, Cris, eu vou curtir meu casamento, eu não vou fazer decoração não. Eu falei, como assim? Aí começou de novo, toda briga, eu falei, eu não vou me casar não. Aí eu pegava o telefone e falava com a Priscila falava, meu, calma, faz sua decoração. Ele vai fazer a decoração, não sei o quê. calma. Então, eu falo em relação a mais noivo e noiva, né? A gente estava ali nas duas partes, né? A gente era noivo e noiva e a gente também era os decoradores da festa, assim. Então, tipo, eu falo pro Rodrigo que, tipo, se fosse pra gente fazer outro casamento, eu faria o meu casamento, mas com uma decoradora fazendo pra mim, né? Porque... Isso é algo que você faria diferente. Diferente. Eu não fazia mais a minha decoração. Porque a gente pensa em muitas coisas, Dri, muitas coisas para colocar, e no dia que você vai executar, você acaba não fazendo. É lógico que quando você está prestando serviço para outro cliente, você está ali o tempo todo pensando só naquela decoração, como fazer, tem o projeto, tem tudo organizado. Então a gente acaba, eu falava assim para ele, Não, e você só tem aquela missão para fazer. É isso eu que falava ele pro Rodrigo, eu falava exatamente. assim, caramba, a gente costuma fazer decoração de casamento 2, 3 horas, porque eu não tô conseguindo fazer a minha. Então, porque eu tava nervosa. Diversas, né? Porque vocês fazem diversas decorações em um dia. Só um dia. Não, e você tem que se trocar, tem que fazer maquiagem. Então, assim, você... E eu tava muito Tem que nervosa. ser noiva. Na verdade, assim, o tempo, gente, isso aí é muito verdade. A noiva, eles correm, quando dá o start, eles correm contra o tempo, não tem o que falar. A Adri falou que a gente teve um golpe muito arriscado de fazer essa decoração em uma semana, mas é o que eu repito. A gente já tinha um mapeamento total de tudo, já estava tudo bem mapeado. Então a gente fez detalhe, a gente tinha uma assessora, tá? A gente tinha verdade. Não era uma assessora geral, assim, mas no dia... Mas eles tinham um suporte. Não tinha um suporte, tinha um suporte. Então, ajuda a assessoria pra gente do pra começo falar, ao fim. por exemplo, tinha que falar alguma coisa com os padrinhos, alguma coisa específica, a gente passava para ela. Essa demanda já tirava de vocês. A gente tirou bastante coisa. Tipo, a gente tinha um grupo de padrinhos de roupa, do horário, das músicas. Então, eu não me preocupei com isso. Eu passei para a assessora e a minha cunhada, ela já trabalhou como organização de evento, então ela ficou também na organização do evento. Então, ela foi a cerimonialista, onde chamou os padrinhos, chamou o meu sogro, minha sogra, ela ia apresentando. Então, ela falava com a menina do buffet, ela via se o rapaz o DJ já estava chegando. Então, a gente não se preocupou com isso. Então, o que a gente tinha que se preocupar mesmo era algo mais dentro, tipo, a decoração, algumas roupas, nada de finanças de fornecedores, porque a gente já vinha contratando esses fornecedores de um tempo para cá, então, tipo assim, a gente, o Bem Casado foi da Cláudia, né? Bem Casado da Serra, então ela é maravilhosa. Os Bem Casados são maravilhosos. Tipo, assim, então a gente meio que a gente descansou um pouco, né? Voltando lá aquela parte dos fornecedores, talvez esse casamento foi lindo, foi maravilhoso, a gente mesmo fazendo, mas porque tinha um time atrás de fornecedores maravilhosos. Muito importante. E assim, não é... A gente está falando aqui de um casamento de fornecedores, onde a gente também consegue muitas parcerias, a gente tem permuta, a gente tem troca. Então, assim, eles não fizeram o próprio casamento pensando... Eles não fizeram o próprio casamento pensando em economizar. Não. Né? Porque, na verdade, o que você vai economizar é quando você faz uma lista mais enxuta, começa por aí, e aí você começa a ver o que é prioridade. Exatamente. E o que realmente é sonho. Sim. Né? E aí a gente vai balançar, a gente vai fazer uma entrevista sobre um projeto de decoração, acredito que seja assim também, mas a gente vai fazer uma entrevista com o casal, a gente precisa entender de quanto a gente está falando financeiramente para investir no sonho, e quanto a gente tem aí de que é sonho e de que é prioridade. Não, isso precisa ter, isso a gente pode repensar, trocar ou simplesmente descartar. Prioridade. Que nem eu tinha falado, né? A gente decidiu não fazer algo muito glamouroso, porque a gente sabe o custo que tem flores,
a parte de cristal, a parte de velas, a parte de O iluminação. próprio buffet, né? As Buffet. coisas estão muito caras. Então, né? assim, muitos elementos que vão na decoração, a gente tirou, por exemplo, a gente não teve iluminação porque foi de dia. Foi de dia. Né? Então, A gente optou então, esse domingo, uma dica também pra noiva, assim, quero economizar, quero fazer um casamento bacana, bonito. Escolhe um sítio legal, um sítio onde tem bastante paisagem verde, bonito, uma época que não chova muito e você faz o seu casamento durante o dia, domingo de manhã, né? É algo que você vai conseguir trabalhar. Tanto as suas fotos vão ficar bonitas, né? Porque Luz natural, tudo luz que natural. os fotógrafos amam, casar né? de dia é super sofisticado. Sim. Super sofisticado, muito bom. Em relação ao buffet, né? Tinha vários valores, assim, então a parte que a galera sempre escolhe, né? Pratos quentes, churrasco, era uma parte que era muito alto por aquilo que a gente não tava muito, não era aquilo que a gente queria, que uma galera sentada, jantando, depois passasse a gravata, não era isso. A gente já optou por um café da manhã. Não ficou, assim, não muito diferente de valores de um buffet ou de um prato quente, porque mais a gente colocou muitos elementos que era da gente, assim, não foi um café simples, tipo, só com pão. Tinha muita variedade de Uma boa muitas fartura. coisas. E mais uma vez, você trouxe, por exemplo, compotas, geleias, coisas que vocês... Isso, então, Fizeram, tipo assim, né? a gente compra essas geleias, aí a gente é meio natureba. Então, tipo, a gente não come muito açúcar, o nosso açúcar é orgânico. Aí eu falei, não, eu vou fazer a geleia. Aí o Rodrigo falou, cara, você quer fazer geleia do seu casamento? Minha filha falava, não vai dar certo, é muita coisa pra você fazer. E aí, graças a Deus, eu consegui, eu fiz a geleia. Então, tipo assim, teve um toque muito de Da casa de vocês, novamente, dentro do Você casamento. fez a casamento. geleia e você fez o chocolate também, os bombons da mesa também. Isso, né? tinha alguns fornecedores também de doces na mesa. Tinha a Cláudia do Bem Casado, tinha A a Renata Renata, fez o bolo, teve umas que fez as bolachinhas, teve a Bela do macarone, que é, tipo, minha mesa ficou linda. Então, não foi que eu fiz os doces tudinho da mesa. É que tudo eu queria colocar um pouco daquilo toque. que eu gostava. Então, tipo assim, eu gosto de uns doces de castanha. E ninguém tava fazendo esses doces de castanha. Aí eu fui lá e fiz meu bombonzinho de castanha, eu coloquei lá. A geleia que a moça do buffet tinha falado é aquelas geleias... Comercial, né? Comercial. Aí eu falei, não, caramba, você fazer uma Porque geleia ela não faz gostosa. com a sua, não tem gelatina, né? Não tem gelatina, não tem açúcar, é açúcar orgânico, uma geleia gostosa. não tem aquele conservante Não, que vai tirar o não tem. gosto da... Não tem. Aí daí eu peguei e fiz a minha geleia. Então, tipo assim, foi muitas coisas pensadas, mas eu também estava pensando, mesmo eu trabalhando com decoração, eu já pensava nesse meu casamento há 1 a 2 anos atrás. Eu já vim idealizando ele dentro da minha cabeça. Esqueceu de passar um detalhinhozinho pro Rodrigo, né? Na verdade, eu acho que eu não passei quase nada, assim, tipo... Passava nada pra mim. Não passava nada. A única porque- coisa que eu sabia que ia ter era o macramê. Porque o rapaz precisava da minha ajuda. Ele falou, qual que é o painel que eu vou fazer? Eu falei, É verdade. Beleza. Aí eu mostrei. Aí ele foi e mostrou. e Mas daí... de resto, assim, eu falava pra ela, como que você vai fazer? Vou fazer com folhagem seca. Tá bom, então é Como isso. você vai, mas por que você invocou com tapete branco? Por que o tapete branco? Porque o meu macramê ia ser branco. E aquele visual tudinho do Montez, o tapete branco ele ia Ele destacar. tinha que casar. Aliás, o Espaço Montez, gente, é um espaço muito bonito, que vale a pena visitar. Sim, sim, né? Vocês maravilhoso. tiveram uma experiência... As minhas Tanto festas quanto são- fornecedores, né? Porque Sim. também tem isso, viu, gente? Tem lugar que é ideal para noiva, mas não é legal para o fornecedor. É verdade. Né? Então, é um espaço bacana que eu recomendo, o casal recomenda para vocês. Então, Muito visitem lá, entrem em contato lá com A Miriam. E fora Né? que a dona do espaço, assim, eu conheço muitos espaços em Itapecerica, mas a energia da Miriam é diferente. E a experiência também que eles têm, né? Porque eles têm o Mombasa Park Que é o e, maiorzinho. e o Espaço Montez, que é onde foi o casamento da Cris e do Rodrigo, Isso né? mesmo. Então, eles têm uma experiência já antes do buffet, eu conheço bem o casal lá, eles já trabalhavam com casamentos, eles acompanharam esse processo. Eu falo que quando o Itapecerica era mato, de fato, Sim, sim. eles já estavam lá Eles já fazendo estavam lá, casamento, né? sim. Então, eles trazem toda uma experiência, eles acompanharam a evolução do casamento, que a gente até estava falando no começo, né? Que antigamente, os casamentos, eles eram feitos para muitas pessoas, com as tias, a mãe lá com os bob no cabelo, fazendo a mundo fazendo, maionese, sim, e vamos sim. todo mundo. E era super tranquilo, porque você tinha aquele clima de família também, de tipo, quando você está fazendo um café na sua casa e você está com um amigo e a gente faz junto e tá tudo certo, né?
E aí a gente teve muita evolução, então a gente começou a coisa muito do Pinterest, né? Sim, a coisa sim. muito de fotografia, o muito para mostrar. Só que aí a gente quer mostrar, só que a gente tem uma lista muito grande, e aí começa o orçamento a ficar muito caro. Muito caro. Então, eles acompanharam todo esse processo, né? De ter festas menores, arranjos mais glamurosos, comida mais sofisticada. Então, a gente teve aí uma mudança, gente, drástica Muito. né? Muito drástico. Nos casamentos. Então, você que está pensando em casar e está preocupado com a lista de casamentos, gente, casamento intimista. Eu acho que é o... Você traz detalhes ricos do teu pessoal, da tua identidade, da identidade do casal, né? Porque uma coisa de café da manhã, uma coisa que o Rodrigo gosta, que eles gostam de fazer juntos, né? A geleia que ela fez, o vestido que a filha fez, né? Fez o corte e costura do vestido. Então, é um casamento rico, cheio de detalhes, cheio de afeto. E eu tenho certeza que vocês não se arrependeram de nada. Né? Nada, tipo, acho que depois que a gente casou, aí deu né, todo mar, a gente subiu lá pra cima, aí eu já coloquei, meu sogro falou, agora eu entendi, né, porque você quer tanto fazer tantos casamentos, né, é uma emoção tão grande, né. Imagine a satisfação nossa que é de fazer o casamento dos outros também, sim, né? Sim, tipo, tem esse lado também, né, você pega e fala assim, cara, a gente faz tanto casamento, a gente vê casamentos bonitos, a gente vê casamentos que, sei não, esse casamento, né, gastou tanto dinheiro e tipo assim, e aí você fazer um casamento que é verdadeiro, tanto para os casais e tanto para os convidados, eu acho que é o melhor caminho que deve ser tomado, assim, sabe? Porque quando você pensar em fazer o seu casamento, lógico que eu acho que o primeiro pensamento que vem da noiva, do noivo, é o financeiro. Sim. Né? Porque a gente brinca aqui para casamento tudo é 1.000, né? Sim. Tudo é 1.000. Abriu a boca, é 1.000. Em casamento a gente tem aproximadamente aí 20 elementos, né? Assessoria, decoração, buffet, aliança, roupa do noivo, vestido da noiva, buquê, lembrancinha para os padrinhos. Então, tem muitos elementos que a noiva tem que organizar. Lógico que ela precisa de uma assessora para poder organizar isso tudo com ela, mas ela também fica com uma carga muito grande. E aí, se a noiva já pega essa carga muito grande que ela tem de fazer um casamento e coloca lá 300, 400 convidados, é uma carga que ela vai trazer que, tipo assim, quando terminar o casamento dela, ela vai ficar numa sensação e falar, nossa, por que eu gastei tanto dinheiro? Exatamente, porque investiu muito dinheiro. Sim. E, no fim, ela não teve a emoção. Cadê a emoção do casamento? Cadê a tardezinha do meu casamento? É porque o casamento perde o genuíno, né, do casamento, né? A tardezinha eu dei muita risada, porque depois que terminou tudo lá para umas 2 horas, a última foto foi a gente todo mundo pulando na piscina, né? Uhum. E aí daí tava as minhas amigas e algumas das minhas convidadas abrindo meus presentes. Tipo, sabe assim, tipo, sabe o que eles ganhou? Tipo, a Thalita, que é uma amiga da minha, ela tava pegando uma chave de fenda para colocar eu ganhei um jogo de panelas e tinha uma chave de fenda. Ela desceu lá, já pegou tava arrumando no carro e tava arrumando. E eu passando, resolvendo alguma coisa, eu vi ela arrumando. Então eu falei, caramba, olha que intimidade. Olha que legal, olha que da hora. Ela tá ali toda a maquiagem e elas estão super felizes abrindo meus presentes, dando risada, vendo que eu ganhei, gritando comigo. E eu olhei assim pra Thalita e a Thalita foi uma... Sabe aquela que eu te mandei um depoimento, né? Porque eu tive muitos. Sim. Eu tive muitos depoimentos, assim, tanto de pessoas que nos seguem dentro do Instagram, como os amigos mesmo. A Thalita foi essa que estava arrumando a minha panela. Ela pegou e quando ela chegou em casa, ela mandou um áudio chorando. Ela falou assim, Cris, eu já fui para vários casamentos, mas eu nunca senti um casamento que tinha tanto amor e tanta compreensão como o seu. Eu senti isso do outro lado da tela, vocês têm noção? Ela falou assim, tô parada no seu casamento até agora. Tô parada no seu casamento até agora. Eu mandei mensagem pra Cris, eu falei assim, gente, o que aconteceu aqui? Eu tô arrepiada até agora. Foi muito então, tipo assim, aí eu tava falando com o Rodrigo e a gente fica pensando, eu falo, eu acho que essa galera que tá querendo casar, querendo fazer sua festa, tanto daquela festa top, bem glamurosa, quanto daquela bem mais simples, eu acho que o foco deles tinha que ser os convidados dele. Independente de quantidade, mas de qualidade. Tipo, quem vão ser meus convidados? Porque aí, daí, eu tenho a sensação... A gente gastou uma grana, a gente investiu também. Mas eu tenho... não tem como, a gente gastou. Mas a minha sensação é, tipo, cara, eu casaria de novo. Pra ter os meus amigos, a galera que tava perto. De tudo, assim, analisando hoje
casamento? Quando que foi o casamento? Já passou quanto tempo? Faz dia 23, dia 23, faz umas... Tá indo para um mês. Vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Agora. Agora que deu tempo de respirar e de sentir, de ver as mensagens e tudo, assim, de tudo isso, tem alguma coisa que vocês não fariam? A minha decoração. Só né? a questão da decoração. Só, eu não colocaria tanto a mão como Tanto eu esforço. coloquei. Porque, um exemplo, eu fiquei quinta, sexta e sábado sem dormir. Porque quinta eu tive que ir pro Ceasa. Porque o Ceasa, gente... eu vou no Ceasa e compro as coisas. O Ceasa é de quinta-feira, De tá? quinta-feira. Ele tem horário Pra para entregar liberar. só depois da meia-noite. Eles são fornecedores, eles já conhecem quem são Quem são os legais. os legais quem de é comprar, porque já Não. aconteceu. Gente, eu não sei com vocês. Eu já contei essa história na minha página pra vocês. Eu comecei no ramo de casamento com decoração de casamento. Sim, né? sim. Flores naturais. E aí, no começo, você não conhece fornecedor, você não sabe escolher direito as flores. Casamento com muitas rosas vermelhas, eu abro os pacotes, Tudo ruim. caindo as cabeças das rosas. Porque tem muitos fornecedores, você tem que pegar o time ali do Então você tem que saber escolher, você tem que saber negociar. Você tem que saber o horário de estar lá. Você tem que saber o horário de estar lá, porque Tem tudo isso. tem tudo isso, gente. Eu não faria decoração, não por não saber fazer a decoração, tá? Eu, já estava tudo planejado aqui na minha mente. Eu não faria de novo a minha decoração, porque eu sei o tanto que é cansativo Pra fazer... você ser mais noiva. Porque, um exemplo, eu tava extremamente cansada na hora que terminou o meu casamento. Porque eu acho que passou toda a adrenalina, e aí daí, quando foi no domingo 3, 4 horas da tarde, eu tava querendo dormir. E as minhas amigas lá, tudo na agitação, vamos. Que a gente já tinha tirado a roupa. E o corpo pede, né? Sim, Chega uma hora que o porque, corpo... 3 dias. 3 dias, aquela então... agitação. Eu falo, foi tudo lindo, foi maravilhoso, mas eu contrataria uma decoradora para poder fazer. Então, é muito importante, quando você estiver casando, você contratar os fornecedores certo. Profissionais. Os profissionais certos para poder fazer toda essa logística, que é um casamento que tem mais de 20 itens. Às vezes a gente fala assim, o casamento é rapidinho, mas não, gente. Não é, gente. Não é. Tem que ter uma assessora. Em primeiro lugar, ter uma assessora para poder te direcionar, falar dos Sem querer te fornecedores. interromper na questão do horário. A gente teve uma prova agora, nesse final de semana que passou. Não é o casamento. A gente está falando do tempo de planejamento. Antigamente, nós montávamos nossas festas em 2 horas, 2 horas e meia. Nesse final de semana, a gente foi montar uma festa, a gente se deu conta que a gente está demorando 4 horas para montar. Por quê? Você vai enriquecendo, você vai detalhando. Quando você tem um tempo, você vai fazendo aquele negócio ficar mais encorpado, Sim. vai ficar mais bonito. Então, assim, se planejem, gente. Quanto melhor o planejamento que você tiver, não faça como a gente fez. Fazer uma festa em uma semana que tem uma grande O possibilidade, risco é gigante. mas muito grande, de primeiro você se estressar muito e não sair do jeito que você quer. Porque, na verdade, se você for perguntar pra mim e pra Cris, não saiu do jeito que a gente queria. Sim. Não saiu tudo Faltou como a gente quis. Todo mundo falou assim, nossa, que decoração maravilhosa, que decoração linda. Mas na minha cabeça, faltou muitos elementos ali. Faltou, eu acho que mais ou menos uns 5 ou 6 elementos que eu queria colocar, que eu já tinha colocado em outras festas, que eu falei, vou trazer pro meu casamento. Mas não deu tempo, porque quando eu tive o tempo de fazer esses elementos que faltavam, eu tive Você que teve que ser a noiva. Teve que fazer maquiagem. E aí a moça, ela ficou das 6 até quase 15 para as 8, 15 para as 9, me fazendo minha maquiagem. E aí depois ainda teve depois da maquiagem, aí os meninos foram tirar foto, teve o make-off. Então, eu fiquei com eles das 6 até as 9. E eu pensava, caramba, eu podia estar lá embaixo dele, terminando aquele negócio lá que eu estava querendo Ficou fazer. preocupada. É o conciliar de fornecedor para noiva. Não foi fácil, porque teve hora que ela tinha que largar a decoração para ser a noiva. Isso. A mesma coisa eu, né? Tinha que largar. Só que o que aconteceu no dia? A gente teve que adiantar tudo, porque no dia a gente não ia poder estar lá. E geralmente, no casamento, você que já fez, você sabe que você deixa para fazer os últimos detalhes pouco antes do evento. cerimônia, Você deixa o grosso, chega lá no dia, você vai ver se teve alguma sei, de repente, alguma flor que murchou, alguma coisa que saiu do lugar, algum tapete que não tá legal. Você vai fazer isso daí no dia do evento. Porque é ar livre, pode ter um vento. Às vezes a gente quer bater foto pra ver como é que ficou na foto. Sim, Opa, o buraco. A gente, foi a primeira vez que a gente fez aquele altar, né, todinho da cerimônia, né? Eu tinha visto uma ideia de como ficaria e
E a gente não tinha feito os arranjos, fui eu que fiz todos os arranjos, eu acho que no domingo ou no sábado que eu fiz os arranjos no sábado, então o tapete, então, tudo era muito novo, então tipo assim, na minha cabeça eu queria que desse muito certo tudo aquilo. Aí eu falava, se der errado, para quem eu vou cobrar? Vou cobrar para mim mesma, porque eu que sou a decoradora, então tipo, eu tenho que estar fazendo, sabe assim? Então foi bonito, foi legal, tipo, né, não quis me cobrar tanto, mas se fosse para mim poder fazer uma decoração ou qualquer outro tipo de evento que demanda esse tempo, que é um casamento, aniversário infantil, meu aniversário, a gente faz as festas, né? Eu falei pro Rodrigo, a gente saiu do casamento e eu já estou planejando o meu aniversário de 46 anos. Ele falou, caramba, você já saiu de um, já está planejando o outro. Eu vivo isso, eu como isso. Eu falo para ele, eu vivo isso, eu como isso, eu tenho que festejar também. Mas casamento eu contrataria uma decoradora, porque são muitos elementos. Para você ser noiva, né? Sim. Então, gente, assim, pense, né? Lógico que quando a gente fala de faça você mesmo, a ideia é que você vai economizar, mas no fim, a economia ela acaba não compensando, né? Até quando você vai fazer uma lembrancinha, por exemplo. Sim. Uma lembrancinha, vamos supor, você vai comprar as coisas na 25 de março, né? A gente está falando aqui de São Paulo, né? Então, você vai numa 25 de março, onde os materiais tendem a ser mais baratos. 25 já foi mais barato, viu, Sim, gente? porque não está muito mais agora, não. Tá um pouquinho caro aí. É. Então, você vai ter um deslocamento até lá, ou seja, você já vai gastar para chegar lá. Você vai fazer um lanche lá, se você achar algum local que dê para comer também, que tem essa dificuldade. Então, tem um desgaste, às vezes você não consegue encontrar um lugar para comer. E o seu tempo? O tempo, que eu costumo dizer que o tempo é o nosso muito ativo mais mais o tempo, valioso. É o tempo, né? o tempo. Então, você tem toda essa questão, você vai ter a produção. Fazer a produção de um arranjo é legal. Agora fazer de 10. Fazer 10 arranjos, meu amor, é gente que trabalha com... Eu trabalhei 5 anos com decoração. Cara, chega uma hora que você fala, meu Deus, não acaba nunca. Não. Chega no quinto, você tá, meu Você Deus do fala, céu, eu já fiz 8. Exato. Aí você vai dizer, você só fez 2. Exato. Fala, nossa, meu Deus E do céu. aí você deixa de estar fazendo outras coisas, de ser noiva, de ser noivo, pra estar produzindo o casamento. E no fim, o custo nem compensou. Eu não levei muito pelo custo, porque, tipo assim, Eu acho que você levou mais pela expectativa. Vocês são decoradores, vocês têm que fazer o tipo, próprio casamento. Eu queria. Eu também chamei algumas meninas pra me ajudar, mas aí elas não queriam. Elas falavam, não, você é doida, você decora muito bem. É porque daí você assusta também, né? As pessoas ficam, eu vou fazer. Então ficam chateadas por causa, tipo assim, eu falava, eu chamei uma amiga minha, ela falou que não. Nossa, Cris, você é louca, você vai tirar de letra, que não sei o quê. Então, tipo, a assessora me ajudou um pouco também, fazendo alguns arranjos, porque ela já trabalha com isso, que é a Ju, que é a irmã da Miriam, né, que trabalha lá no Montes, a Juliana. Ela também está fazendo assessoria agora, enfim. E aí, daí ela me ajudou também um pouco a colocar os arranjos, né, a organizar. Mas, se fosse para falar, contrata uma decoradora. Se você é decoradora e você vai casar, não faça a sua decoração. Contrate uma amiga, chame uma amiga. Lógico que nesse percurso, né, de você ser decoradora e você querer decorar, você pode fazer o seu projeto, né? Você faz o seu projeto, você faz uma decoração e aí você manda outra pessoa executar. Exato. Né? Até porque a própria decoradora, mesmo que você não seja um profissional, ela vai te entrevistar, ela vai querer saber porque ela quer entregar aquilo que você idealizou. É o que a gente faz lá. É o que a gente faz. Eu ia falar isso daí exatamente agora. Mas aí eu tive um pouco de dificuldade, porque a maioria das pessoas que eu conheço e que eu chamei simplesmente falou que não, que tipo, não, Cris, você é louco, você é a melhor decoradora daqui de Itapecerica, você vai fazer, não, você vai tirar de letra. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa tão simples mesmo, então eu mesmo vou fazer. Mas as experiências que eu tive no decorrer de sexta, sábado, para entregar no domingo, tipo, 9 horas da manhã, e eu ainda ter que ir se arrumar, aí não bateu a conta não, amiga. Então, mas tipo, me surgiu uma dúvida que agora eu vou até deixar a pergunta. Será que às vezes todo o glamour, esse negócio de você investir pesado, talvez em coisas que não tem a sua cara, que aquela coisa muito comercial, sabe? Acaba deixando o casamento um pouco sem esse... Sem essa essência. Sem isso que você está falando que você sentiu. Emoção. Isso, Sim, exatamente, sim. sabe? Mas eu acho que é mais ou menos isso, porque se você faz um casamento intimista e com pouquíssimas pessoas, você já está trazendo esse movimento para o seu casamento, né? Que é Antigamente, algo pequeno.
tinha muito aquela questão assim, eu não quero que o meu casamento seja igual ao do outro. Isso nunca fez sentido pra mim. Por quê? Quando você vai fazer um casamento, ele, primeiro que já é outra noiva e outro já é noivo. diferente. Já começa por aí. Então, assim, existiu durante um tempo uma necessidade, eu não quero meu casamento igual ao da minha prima. Nossa, eu não recebi quero amor. o casamento igual da minha. Não Eu quero não essa quero decoração igual. Ok, não vai ser igual. Por que não vai ser igual? Porque vai ser genuíno, vai ser uma Sim. coisa de vocês. Sim. O que não casa? Quando você, de repente, quer colocar uma taça na mesa, só que as pessoas não estão habituadas com A aquilo. tomar taça. Isso Entendeu? mesmo. Você vai montar uma mesa posta, sei lá, com 7, 8 itens na mesa. As pessoas não sabem As usar. pessoas não sabem usar. Faz sentido você colocar um prato sofisticado que as pessoas não vão saber como comer? Você vai constranger os seus convidados ao invés de trazer a experiência de receptiva, né? De Sim, hospitalidade, das pessoas se sentirem mais em casa, se sentirem parte daquele momento Sim. especial, né? E eu acho que essa que é a ideia. Eu acho que de festa, vamos se falar de festa em geral. Quando você fizer uma festa para comemorando um aniversário infantil ou comemorando um casamento, a pessoa que está fazendo a festa, ou a mãezinha, ou o pai, ela tem que pensar nisso, né? Porque tem, às vezes eu fico escutando assim, tipo assim, a gente, lembrancinha, né? Ah, eu não vou dar essa lembrancinha aqui não, porque eles não merecem. Ai, não, esse daqui é muito caro, não vou dar esse daqui não, porque eles não merecem. Não, se eu escutar algo desse, eu falo... Mas você não escuta, às vezes? Muito. Muito. Quem não escuta? Muito. Então, por que você vai chamar uma pessoa se ela não merece? Então, Por que essa pessoa tá na fazendo, lista? tá na lista. Não faz Então, sentido eu acho algumas que coisas, é a né? gente que tem que ter essa Eu acho que sensibilidade. falta muito, assim, uma maturidade, mas eu fico feliz por um lado que hoje os casamentos, Cris, vocês devem ter notado também, antes a gente tinha muitos casamentos de 18 anos, 25 anos, e não existia tanta maturidade. Sim. E hoje você já sente que as pessoas, até mesmo essas pessoas de 19, 25 anos, elas têm mais uma maturidade para entender que o casamento ele é algo íntimo. Muito íntimo. Gente, você assina um documento. Sim, sim. Né? É algo muito sério. Vai ter pessoas ali que estão assistindo a declaração do seu amor. Exato, que você coisas tá que fazendo você... pro seu Votos marido. que talvez o seu marido só Não tinha nunca falou na frente de ninguém, ninguém. sabe? Tem um padrinho da gente, que é o Renato, ele é extremamente tímido, assim, sabe? Assim, e ele tava lá, né? Ele falou, então, tipo assim, gente, então quando você for fazer alguma festa, pensa na pessoa que você vai convidar. Tipo assim, e se realmente falar que você só tem 10 pessoas ou 15 pessoas, faça uma festa só para essas 15 pessoas. O meu aniversário de 42 anos, né? Foi lá no Montes também. E eu fiz minha festa para 20 pessoas. Eu contratei barman, eu contratei pista. Ou seja, você ofereceu um evento de qualidade com tudo que você queria. Mas só para 30 20 pessoas. Só pra 30. 30 pessoas no máximo. 30 foi, contava 30 com os que estavam trabalhando, né? Mas amigos mesmo, convidados, só foram 20, né? Bem intimista. Aí eu contratei uma banda, aí a banda a banda já chegou com tudo, né? Tipo, eu contratei uma banda de 10 pessoas, eu contratei um DJ, eu contratei o barman, eu contratei a pista, eu contratei fotógrafo, eu contratei como se fosse um evento. Muita gente fala assim, é só para 20 pessoas, como se o valor fosse abaixar. Como se o valor fosse diferente. O valor não abaixa, você está contratando seus fornecedores e está tudo certo, Cris, tudo ali. Uma vez eu fui numa capelinha, numa igreja bem pequenininha, e era uma celebração, né? Eu sou católica, e aí o padre falava o seguinte, tinha 3, 4 pessoas para ele celebrar. E ele fez uma celebração como se ele estivesse falando para 1000 pessoas. Sim. Então, e ele dizia que não importava para ele a quantidade, De pessoas. porque que- poderia ter 1000 pessoas ali, ele só atingia as 4, Sim. né? Então, eu acho que é muito sobre isso. É muito sobre... Não é o número, Não é um entendeu? número, é. São as pessoas que fazem aquele ambiente e criar aquela conexão que a gente viu através de uma tela, De uma tela. entendeu? E eu tava falando com a minha amiga ontem, tava tão forte a energia de amor, de alegria, que você sentia. Se você tivesse chateado com alguma coisa, você acabava ficando triste, As pessoas alegre. felizes. Cris, a gente vê muitos bastidores na assessoria, você sabe Sim, disso. sim. Você tá numa cerimônia, quando você tá da metade da cerimônia pra trás, você vê o todo. Sim. As pessoas estão ali, tipo, meu Mexendo no Deus, celular. mexendo no celular, tipo, Falando não talvez da acaba. maquiagem da noiva. Aquela que não cerimônia ficou que não legal, acaba e a pessoa fica, sabe? Sabe? Tipo,
Então daí você fala... Lá não, nas fotos você via as pessoas sorrindo, as pessoas olhando, as pessoas chorando. Meu, chorando. Depois que a gente subiu e que a gente foi tomar café, nossa, foi uma festa. Parecia que, tipo, a gente tava numa farra, assim, né? Todo mundo abraçando, todo mundo festejando, porque a maioria que estava ali já sabia o tanto que a gente queria casar e que a gente não tava conseguindo por causa do tempo, ou sei lá, o que acontecia. Aí minha sogra pegou e falou assim, não casou antes porque não era para ter casado. Foi esse momento aqui lindo, maravilhoso. Que foi escolhido. Eu queria muito ainda, tipo, né, quando eu fizesse um casamento, que os meus sogros tivessem, porque eles são muito importantes pra gente. Então, meio que a gente vê, né, o ano passado, tipo, foi um dos pontos também mais emocionantes do casamento, assim, que o ano passado eu perdi a minha irmã, né, uma minha irmã que era como se fosse minha mãe, ela cuidava de tudo pra gente, ela tava com a gente sempre ali. E os meus amigos pegou e falavam assim, cara, eu senti a presença da NEM aqui. Nossa, a presença... Então, tipo assim, é pessoa muito íntima. Gente. É pessoa muito muito que íntima. tem uma intimidade com você, Isso, né? é uma pessoa gente, muito íntima. Por isso, outra coisa que a gente estava falando em bastidores aqui. Eu não fui ao casamento da Cris, a Cris não foi no meu aniversário de 40 anos. E, gente... E a gente, tá E a gente vibrou uma pela outra, Sim, entendeu? A Cris, sim. inclusive, fez a decoração do casamento... do seu aniversário. do meu aniversário. E eu vibrei muito com o casamento dela, eu vi as pessoas felizes, falei, gente, puxa, que bacana, porque eles são... A gente gosta de falar, viu, gente? A gente gosta de falar. E às vezes a gente faz trabalho juntos e a gente tem essa vibração, assim, uns pelos outros, mas não necessariamente a Cris precisou me convidar pro casamento dela, entendeu? E as pessoas têm essa maturidade, nem me convidou. Nossa, eu vi muito isso. Eu perdi amigos na época que eu casei por conta disso. Perde mesmo. Amigos assim, né? Pessoas conhecidas... Que você achava que era não amigo. era né? pra ser meu amigo, né? Sim, porque amigo, ele vai entender. E também, se tipo, for muito, muito, muito amigo, ele ia estar ali naquele momento, Sim. tipo, com você tá entendendo? Então, tipo, quando eu postei algumas coisas, a Duda falou, ai, mãe, não posta não, porque a gente que vai fazer tudo, e vai que dê uma zebra, que não sei o quê, não fica postando, não fica falando muito. Então, eu não fiz muita postagem. Aí, depois do casamento, aí teve muita postagem, muita gente postou, muita gente compartilhou, e teve muita gente que veio me questionar sobre isso, sabe? Sobre a lista. Falar, caramba, você não me convidou, e que não sei o quê. Eu peguei e falei, eu fui muito sincera, eu falei, olha, um casamento é algo que a gente está falando, não é uma festa de aniversário. Exato. Um casamento é algo que a gente está falando ali de amor, de compreensão. Não é só pelo lado financeiro que você gasta horrores. É muito íntimo. É As muito pessoas, íntimo. você está no momento de ser vulnerável. Você teve Sim. você foi picada pelo bichinho da noiva e você Sim. teve aquele momento que você quis ficar emocionada, quis Sim, ficar... Né? E as sim. pessoas que... Você quer que qualquer pessoa te veja chorando, tipo, emocionada, E- que seja de alegria, mas... Sim, sim. Né? Então, é algo que, tipo, eu acho que as noivas têm que pensar muito bem sobre a escolha dos convidados. A minha amiga fala assim que a escolha do convidado que faz a festa, né? Exato. Porque, às vezes, você quer colocar um montoeiro de gente lá, mas as pessoas não estão nem aí, elas acabam falando de não- tudo que acontece ao redor da festa. E né? não acontece o que a gente falou, né? Que as pessoas têm medo de não ir ninguém. Cara, você convidou 58 e foram as 58. 58. Não, da minha lista foram todo mundo, assim. Só uma pessoa que não foi, que Por foi a motivo de prima saúde. do Rodrigo, Motivo de que saúde. é uma fofa, uma querida. Ela me ligou num sábado à noite, falando que a bebezinha dela estava muito gripada, que ela não ia conseguir ir, porque a filhinha dela tem 1 ano, 2 anos, né? Então, mas ela me ligou falando e falou que estava vibrando pela gente. No outro dia foi lá em casa, a gente conversou. Então, são pessoas que vai. Eu já fiz festa para casamento, que lá no próprio Montes mesmo, a noiva convidou 100 pessoas e foram 50. Ela teve que pagar essas 50 pro buffet. Ou seja, o quanto eles gostavam dela ou o quanto ela tinha intimidade com essas 50. A pessoa... Difícil, né? Porque a pessoa provavelmente confirmou presença. Sim, E confirmou. nem pra ela. não teve consideração Nem de falar, olha, não tinha um imprevisto, não vou poder ir. Porque 50 pessoas é um número muito considerável. grande, muito É grande. muita metade da A lista. lista já subiu e falou, A caramba. gente sempre tem, assim, mesmo confirmando a presença, sempre tem ali uns 10% que ainda É arriscado. não vão. é Porque arriscado. a gente não sabe. Pode acontecer alguma coisa no caminho. No meu casamento, uma amiga minha que ia, com certeza, ela vibrou e tudo. Ela foi assaltada no dia do casamento, No dia do casamento. na rua. Ela falou, gente, olha, não vou conseguir chegar pro casamento. E ela mandou mensagem ainda. Tava indo pro casamento de vocês, foi assaltada, levaram bolsa e eu não consigo chegar no casamento de vocês. Ela chorava.
Judiação. E aí ela te deu uma explicação. Mas ela falou, acontece, mas né? acontece. Os imprevistos acontecem. Os né? imprevistos acontecem. Então, eu acho que tem que fazer, tipo, esse pensamento, essa lista, ver com quem vai. Tem um ano aí para organizar os casamentos. No meu primeiro casamento, eu tive muito trabalho com madrinhas e padrinhos, porque a gente teve... Interessante falar sobre isso. Quando ela Isso fala também. primeiro casamento, gente, é primeiro casamento com ele mesmo, tá? É. Porque A gente já- faltou... Que as pessoas normalmente casam no civil e depois casam no religioso. Eles casaram no religioso com a promessa de se casar no civil. E aí, Vários se fatores. concretizou depois de 12 anos. E aí não deu. E aí daí foram que a gente foi escolhendo. Olha como foi a escolha dos padrinhos. Todo mundo ficava no barzinho, conversando. Então você vai ser nosso padrinho. Então você vai ser nosso padrinho. Vamos ser. Todo mundo é padrinho. E aí acabou que ia juntando 20 padrinhos de cada lado. Foram 40 padrinhos. Porque eram amigos, conhecidos, pessoas que a gente falava, 10 de cada colega. lado. Hã? 10 de cada lado. 10 de cada lado. Uau. E ficou aquele montoeiro. Tava proporcional à quantidade de convidados, né? Extremamente cansativo, porque falava de vestido, falava de cor. Mas aí a gente, né, na época, a gente não sabia a gente organizar não um casamento da trabalhava. forma que a gente faz hoje. Então, Se olhar, voltar, era um monte de padrinho, não tinha espaço para a banda que a gente tinha contratado, então ficou a banda na frente dos padrinhos. Ai, gente, esteticamente o fotógrafo Não, quase esteticamente, foi tipo tudo assim. Então, hoje em dia, naquela época a gente também não trabalhava com decoração. Foi um dos então- motivos que te fez tanto querer fazer outra cerimônia, porque porque- a gente poderia muito bem também casar só no civil e não fazer cerimônia nenhuma, Isso, né? mas aí eu não gostei muito dessa cerimônia, porque não gostei nada. Porque eu fui induzida a ter pessoas que eu não conseguia falar um não, porque tinha outras pessoas do meu lado que falavam, mas se tu não convidar, né? Aquela se fulana chamar- vai ficar chateada. Se chamar a Maria, tem que chamar a Juliana. porque E a senão vai Joana tá ficar- morando do lado dela agora, ela vai ficar sabendo. Não vai chamar nem Juliana, nem Joana, nem ninguém. E aí Ninguém. e eu fui fazendo, né? Porque, tipo, eu não trabalhava com evento, eu não tinha esse tato das coisas, era o primeiro, então vai que vai. Até pra então, falar ou não tinha experiência, né? Então, tipo assim... Que a gente tem que saber falar Tem que não, saber né? falar não. Hoje em dia, eu falo para as noivas que estão pretendendo casar hoje, que fale sim ou não para os seus parentes, para as pessoas que estão do seu lado, e que você coloque dentro do seu casamento pessoas que você tem afinidade, que você vai olhar no olho dela e ela vai ver que está feliz porque você está ali se casando com algo que você queria, não levando mais para o lado financeiro, mas algo que você está feliz por estar ali. E aí, no meu primeiro casamento, não tinha nada disso. Porque, tipo, era aquela ideia que muitas noivas sofrem hoje com seus familiares. Olha, eu passei isso dentro de casa. A minha filha desistiu de um noivado, porque a família do noivo é 150 e a dela é 150. Eu falo, tá, mas e de vocês? Vocês, o que vocês estão querendo? Se está querendo fazer um casamento só para o seu pai, para sua mãe, para algum dos seus primos, para algum dos seus amigos, por que você não faz? Minha filha de hoje, trabalhando com a gente, falar, aí não dá, né, mãe? Ela desistiu. Você é doida? Se eu não chamar fulano de tal, se eu não chamar fulano... Mas aí é aquilo que a gente falou da maturidade, né? Isso Ela ainda mesmo. não amadureceu essa ideia suficiente para aprender a falar o não. Para falar o não. E aí, daí acaba que você tem milhões de pessoas dentro do seu casamento, a maioria das vezes, eu acho de 100% a 80%, que você não queria que tivesse algumas pessoas ali. Então, isso daí me deixou muito chateada. E isso me deixou pensativa durante esses 5 anos. Falando, como assim a gente comemora um dia de amor, de alegria, e vai ter pessoas que a gente não conversa. Gente estranha que você nem conhecia. Nem conhecia. Eu tinha tanta gente que me abraçava que, tipo... Oi, né, prazer. a minha cunhada soltou um vídeo lá de quase 2 horas, que era dos parentes do Rodrigo, lembra que falava Lá de Curitiba. de Curitiba e... Ô, Jesus! primo, Foi quase 2 horas. Aí assim. você só pensando, é filho de quem, meu Deus? É mais ou menos isso. Mas é Não, eu nada. tava tentando lembrar a última vez que eu tinha visto ele pessoalmente, né? E aí, daí eu peguei, não. Aí eu falei, esse daqui, e assim, por que eu sempre bato nessa tecla desse? Porque eu consegui passar aquilo que eu queria sentir. Olha só que interessante. Eu passei aquilo que eu queria sentir e os meus convidados sentiram o que eu senti. Então, é uma energia muito gostosa, é uma energia muito boa. Então, tipo, tem gente que fala do meu casamento até hoje, mas eu não fiz nada disso com a intenção de alguém falar do meu casamento. Eu só fiz isso para reunir pessoas que eu amava no momento que eu queria falar de amor com meu marido.
Então, tipo, foi... E deu super certo. E deu super Deu certo. super E certo. às vezes a pessoa faz aquela coisa toda glamurosa, vira as costas e a pessoa tá falando mal do casamento dela. Cadê? Acabou, né? Acabou. Nossa, Ai, não gostei sei o muito que, tava daquele ruim. buffet, Nossa, ai, o não vestido gostei muito dela, daquilo, eu não sei. gostei... Uhum. Pessoas Porque que... a pessoa estava pelo evento e não pelo pela casal, pessoa, É verdade. isso. né? Né? Então, eu acho que a escolha de quantidade de pessoas, a escolha de fazer de manhã, foi tudo transmitido para as pessoas que a gente queria que tivesse ali naquele momento, que a gente conhecia tão bem ao ponto de a gente oferecer e fornecer tudo aquilo que cada um gostasse. E foi muito interessante que todos eles sentiram isso. Porque teve uma hora que a Cintia pegou e falou assim, você não colocou isso aqui, né? Teve a hora que a Raquel falou, caramba, você não fez com isso, né? Porque eu sabia de cada um que gostava. Tipo, tem umas que não come isso, que não come Cintia não aquilo. pode comer Você conhecia peixe, mais os seus não gosta de convidados, né? pimentão, Rodrigo, quem é a outro não noiva gosta que faz um disso. casamento e se ela chama 200, 300 pessoas, ela não, Não vai conseguir. saber, não vai. É difícil a gente saber quem é alérgico no meio de 100 Tem pessoas, né? sabe assim? Então, tipo assim, não dá. Lógico que tem pessoas que adoram festa de 200, 300, 400 pessoas, mas eu acho impossível você fazer uma festa de 400 pessoas e você sentir a vibe de todas elas ali, tipo... Eu acho meio que impossível, assim. A não ser que você também não se importe com isso. Fala, tô aqui pra... Eu quero pra postar. Ai, E, gente, nem precisa, né? fotos. Porque 50 pessoas você posta no Instagram, todo mundo vê, É né? isso mesmo. então é mais ou menos isso, tipo, que o meu casamento passou pra mim, passou pro Rodrigo também. Foi isso Eu tenho uma foto que um amigo meu compartilhou, né? Tipo, o Rodrigo falou que você era, tipo, tava naquele filme lá, várias emoções. várias ao mesmo emoções, tempo, né? Tipo, foi muito chorava, gostoso. eu E sorria. tem vários vídeos, assim, né, dos nossos amigos. Aí tem um vídeo que um amigo Tava no meu... Divertidamente... Isso que ele falou, ele enlouquecido. falou divertidamente ao vivo aqui, é, galera. Olha o divertidamente Rodrigo ao como vivo, que ele porque tá. ele eu chora, ele Aí eu olhava sorri. pra ela. Ele olhava pra mim, ele risada. chorava. Ele olhava pra pessoa, ele dava risada, assim. Então é uma emoção muito gostosa, é uma emoção muito grande, que eu acho que você tem que saber direcionar ela certinho, chamar as pessoas certas, pessoas que convivem com você ali o tempo todo, que sabe. E festa não é quantidade, festa é qualidade. Exatamente. Não importa se a sua decoração é de milhões, se seus fornecedores estão tudo ali, tudo bonitinho, arrumadinho, todos muito bem organizados. Mas se a sua festa não tiver as pessoas certas, vai ser só um evento. E eu tenho certeza que o evento de vocês, gente, vai ter o que a gente chama de memória afetiva, que as pessoas vão passar os anos e elas vão continuar lembrando do casamento de vocês. E não foi nem pela lembrancinha, por um detalhe ou outro da decoração, mas pela vibe em si do casamento, Sim. por ser genuíno o casamento Sim, de sim. vocês, né? Casamento de verdade. Um casamento emoções real, de né? verdade. Emoção de verdade, mesmo. gente como a gente. A minha sogra não tinha ensaiado, a gente não fez os votos. Não. Então foi muito coração. Espontâneo. Eu fiz os votos, o Rodrigo fez os votos, depois o Rodrigo virou e agradeceu os amigos, né? Falou que, tipo, cada amigo que estava ali, ele foi agradecendo. Os amigos subiram pra falar sobre a gente Os também. amigos Olha, subiram, gente. tipo, saíram... tipo, a Renata falava... ó, Alguém quer falar alguma aí coisa pros vinha noivos? gente Agora na falava, hora, né? Aí alguns né? subiram, conversar, falaram. falavam. Então, tipo, acho que foi muito bacana. Gente, estamos chegando ao finalzinho desse primeiro episódio. Eu tô Parece. muito feliz. Aquela fase que a gente Muita tá conversa, começando muita Porque a gente agora. vai começando agora. Mas a gente gosta de falar mesmo, viu? A gente fala muito quando a gente se vê, né? Eu fiquei muito feliz com o casamento de vocês. Vocês Obrigada. têm essa energia muito boa, que a gente gosta de estar perto, né? De estar conversando. A gente sempre faz uma troca muito boa profissional, né, Cris? Eu queria agora que, antes de finalizar, inclusive... eu queria fazer um convite para você que é noiva, para você que é fornecedor. Tem uma história bacana para contar aí de um casamento. Traz essa história para a gente contar aqui no podcast. Entre em contato que a gente vai trazer essa história para, assim como o casamento da Cris e do Rodrigo, inspirar vocês, né? Porque a gente tem aí muito bastidor que pode fazer a diferença no seu casamento. Então, traz essa história pra gente contar aqui. E desde já, eu também quero agradecer mais uma vez essa transmissão está sendo feita aqui do Estúdio Taco. Quero agradecer que eles tornaram isso possível. E você que tem um projeto aí, quer fazer seu curso, quer fazer o seu podcast, quer transformar o seu sonho em realidade, eles também fazem ensaios corporativos de diversos nichos. Então, você está precisando profissionalizar o seu negócio. Entre em contato, o telefone vai aparecer aí na tela para você. Eles vão fazer o seu projeto acontecer.
Cris e Rodrigo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para as nossas noivas, para quem está se casando, para quem está aí desesperada, que fala, meu Deus, socorro. Deixe a mensagem de vocês e também fale um pouquinho sobre como as pessoas podem contratar vocês para fazer o casamento delas. Qual é o tipo de serviço que vocês oferecem? Passa essa bola pro Rodrigo. É isso aí. Então, como eu falei, né? Também tenho só agradecer o convite, tá? O pessoal, a equipe aqui que tem acompanhado a gente, muito obrigado aí também. E sobre os nossos serviços, que nem eu estava falando, a gente trabalha muito com peças personalizadas, né? Já faz praticamente 10 anos que a gente tem se especializado nisso, né? Trabalhar com projetos onde o cliente leva a ideia e a gente executa. Né? Em formato de cores, temas, então assim, não tem nenhuma especificação de tema que a gente não consiga fazer, porque a gente não se prende em tecido, então hoje a gente consegue atender uma gama de eventos aí, corporativo, casamento, aniversário. Começamos se especializando com festas de 1 ano, né? Mas hoje a gente já atende aí diversos públicos aí, inclusive você que está acompanhando aqui o Perfect Wedding. Se você precisar de qualquer instância de casamento, pode contar comigo, pode contar com a Cris, que tem toda a expertise que vocês viram, e ela contou toda a experiência dela, vai orientar vocês. Temos móveis, a nossa loja está disponível para locação. Se não seguem, já coloquem aí, já sigam lá o @CrisDecoraBem, que é para as festas que a gente monta, né, Cris? Isso, e também tem a nossa página que é de locações dos itens do nosso acervo, que é o @crisdecorabem.locações. Então já siga e qualquer coisa que precisar de festa, entre em contato com a gente, tá? A gente atende toda a região aí de São Paulo, certo? Isso aí. Também quero agradecer. Pode O Rodrigo vai falar, mas eu quero agradecer, Adri, o seu convite. Acho que foi muito especial pra gente. A gente se sentiu muito honrado, sabe? Na hora que eu mandei a mensagem pra você falando, né? Você falou, ai, Cris, seu casamento foi lindo, eu mandei. Eu fiz tudo muito de coração mesmo, quis mostrar tudo pra vocês, sabe? Assim, como é que foi. Muito obrigado, né? Por compartilhar. 2 semanas atrás, né? A gente tem falado sobre o seu novo projeto. Que Deus te abençoe. Amém. Que esse aqui seja um dos primeiros de muito, que venha muita noiva. Você é uma... Eu até perguntei, você está fazendo assessoria? Você falou que não está mais, mas te conheci como assessora, você é maravilhosa. Todos os seus projetos em Itapecerica agrega muito a galera que trabalha com festa, né? Porque você mostra os espaços, você mostra as pessoas. Então, quero te agradecer, estou muito honrada. Eu falei pro Rodrigo, nossa, né? E foi muito bem honrada. coisa, assim, de Deus. Porque eu tava procurando... Falei, gente, o primeiro episódio tinha que ser uma coisa... Né? Não precisa ficar assim, eu falei, nossa, tinha que ser um fornecedor. Não, tinha que ser uma noiva. E aí veio o casamento e a gente falando na hora. Eu falei, Cris, só um minutinho. Vamos Deixa eu te nessa. falar. Não ia falar, não, mas eu tenho um projeto assim, assim, assado, e tá pra acontecer. Pode ser. A Cris super topou. Nossa, foi muito bom. E foi muito bom, porque a gente trouxe aqui um conteúdo muito rico para vocês, com muita informação valiosa, tanto para fornecedor, para quem está começando aí no mercado de trabalho. Eu trabalho muito com fornecedores de casamento, e tem muito fornecedor que às vezes precisa entender desse feeling que a gente está falando, né, do tato com o cliente, de entender... Se colocar no lugar, né, a Cris se colocou no lugar de noiva ali, teve aquele... Gente, não tem como, né? Quando você entra ali, que você fala, é agora. Ah, sim. Aí parece que muda tudo, muda uma fichinha. Você fala, meu Deus, você começa a pensar nas coisas que você já tinha conferido. Sim, sim. E você fala, será que tá? Será que não tá? Vem Socorro, na é barriga, agora, sim. agora, né? Então, assim, foi muito legal. Agradeço de verdade. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado. Vocês são muito queridos. A gente sentiu isso na rede social. E a ideia inicial era só fazer um post, né? Era só fazer Eu um falei, post. não, mas vamos não, lá. pera lá. Com tanto... Cada vez que a Cris falava assim, não, mas tem mais um detalhe. O vestido foi feito pela minha filha. Eu falei, não, vamos contar essa história no podcast. Vestido feito pela filha, cerimônia A feita sogra. pela Eu sogra. falei, gente, é muita homenagem coisa. feita pelos amigos. As músicas as não músicas eram as nossas músicas que a Eram gente as gosta de nossas ouvir, músicas né? que a gente gosta A ideia de do ouvir. menos é mais, tipo, não teve Menos jogada é de mais. buquê, não teve gravata, não tem... Muita gente falava pra gente assim, senti falta disso. Eu falei, mas eu não quis fazer mesmo não, porque a ideia mesmo era que eu sentasse com os convidados e eu tomasse um café e a gente trocasse uma ideia e a gente conversasse. E Nada- mesmo aquele que não tomasse café tinha cerveja, tá, gente? Tinha um chopp
chopp sem álcool, tinha cerveja sem álcool, tinha bastante coisas, assim. Então, foi uma decoração muito personalizada para os meus convidados, né? Então, eu me preocupei muito com os meus convidados. Quando eu sou apaixonada pela Carol do Deu Certo, né? E quando eu falei, vou chamar a Carol, né? Tipo, ela vai ser minha convidada porque eu gosto da energia que ela passa quando ela tá perto de mim. Eu gosto dela. Ela é uma pessoa A riqueza que traz de informação pra gente, é, né? tipo, não só por ela, tipo, ser a Carol do Deu Certo, mas quando a gente tá conversando, como a gente se abraça, quando a gente tá junto, e é uma farra, assim. Então, eu queria muito a Carol, e eu já sabia que ela ia levar a filhinha dela, então eu falei, vamos fazer suco natural, suco sem açúcar. Então, tipo, quando você faz algo pequeno, você consegue pensar E personalizar. para todo mundo. Então, acho que foi isso que deu certo. É isso. Todo mundo Foi top. Foi top. Gente, foi maravilhoso. Se você é profissional de casamentos, quer patrocinar o nosso podcast, entre em contato que a gente vai bolar alguma coisa aí pra você. Quer trazer a sua história? Traz a sua história pra mim. Esse foi o primeiro episódio. Tô muito feliz com essa estreia. A gente fechou aqui com um casal de criativos e fechamos com chave de ouro, né? Eu aguardo você, então, pro próximo episódio.